2014, apresentando uma boa evolução em uma garrafa. Detalhe, caixa de madeira, né? Então diz que isso faz toda a diferença. Então espero que os nossos palestrantes degustem, que a gente experimente. Eu também vou participar dessa degustação um pouquinho. Por quê? Deu? Tá. Não ouviram nada? Tá. Ok, 100% então. Tá. Espera aí, deixa eu botar na ordem aqui de novo. Tá. Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live Papo Técnica e Confraria. Hoje nós vamos falar sobre LGPD, vamos falar da aplicação da LGPD na prática das empresas. Né? Temos um convidado muito especial, temos nossa palestrante do dia que está sempre aqui como pioneira desse projeto Papo Técnica e Confraria. Eu gostaria de saber se todos estão nos ouvindo, se todos estão nos vendo com perfeição, para que não só participem, mas que deixem os seus comentários no nosso canal do YouTube. Ok? Qualquer dúvida, por favor, escrevam aí nos comentários para que a gente possa manter a qualidade de sempre das nossas lives. Eu gostaria de apresentar os nossos palestrantes, mas antes disso eu vou falar um pouco dos nossos apoiadores, né? Agradecer a Vila Vídeos, que é a empresa que está sempre nos apoiando aqui na transmissão dessas lives e na organização dessa live durante todos os meses que são realizados. Também gostaria de agradecer a The Picnic Box, que sempre nos apresenta uma linda tábua de frios com deliciosos alimentos aqui para que a gente possa degustar durante a live. Hoje a gente tem uma linda burrata, está muito bonita, daqui a pouco a gente estará apreciando desse sabor maravilhoso. Obrigada, The Picnic, pelo apoio de sempre. E também preciso falar do nosso vinho, que foi um apoio da Casa do Porto, que sempre nos apoia também neste evento, desde o primeiro evento, a Casa do Porto sempre esteve conosco, e aí eu preciso falar um pouco dele. Né? O vinho de hoje é o Chateau Saint-Dominique, importado exclusivamente pela Casa do Porto, com 12 meses de barrica, a safra de 2014, apresentando uma boa evolução em sua garrafa. Detalhe, caixa de madeira, isso traz uma excelente qualidade para o nosso vinho aqui. Então, nossos palestrantes vão degustar, eu também vou acompanhá-los nessa degustação, mas só quem vai falar mais são eles. Então, quem são eles? Né? Aqui o nosso convidado especial de hoje é o Dr. Lécio Machado, sócio fundador da Security LGPD, advogado, mestre e doutorando em Direito, escritor, palestrante com interesses em direito, tecnologia, inteligência artificial, proteção de dados e direito criminal. E, claro, nossa Carlinha Tasso, Carla Tasso, pós-graduada em Auditoria e Planejamento Tributário, cursou mestrado em Engenharia de Produção, cursou mestrado em Contabilidade com ênfase em Finanças pela FUCAP, professora de curso superior por mais de 15 anos, professora da FIPECAF, professora de MBA da FIA, diretora técnica científica do SESCOM Espírito Santo, presidente do CRCES, ministra palestras e cursos em Company, mestranda da IESLA, Argentina, em Gestão de Negócios e membro do Conselho Fiscal do SEBRAE. Sejam mais uma vez todos bem-vindos. Agora eu vou passar a palavra para os nossos palestrantes e qualquer dúvida estarei monitorando aqui os comentários de você transmitir aos palestrantes. Muito obrigada. Carla, Lécio, é com vocês. Boa noite a todos. Muito obrigada, Tamires, Lécio, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, muito obrigado também. Então, eu queria aproveitar, Tamires, e voltar aqui um pouquinho e falar das nossas próximas, né? Nossas próximas lives, vamos falar. Nossas próximas lives já tem data marcada, nós já temos aí 5 lives confirmadas para os próximos meses. Então, a próxima live será no dia 18/3, ela vai falar sobre Compete. É a Milza que vai direcionar essa live, falando especificamente de todos os detalhes e como se utilizar desse benefício no estado do Espírito Santo. Também no dia 7/4, nós vamos falar de Imposto de Renda Pessoa Física 2020/2021, um momento muito oportuno para poder falar das principais mudanças e as ferramentas de verificação que a Receita Federal tem utilizado para poder receber as declarações de imposto de renda.
No dia 6/5 também temos uma presença muito importante aqui. A Carla vai conduzir essa live junto com a Renata Santana. Nós vamos falar sobre SPED contábil, sobre pontos importantes nas mudanças para 2021. Também, mais uma vez, um momento muito oportuno, por se tratar de uma época em que esse SPED estaria sendo validado e enviado por todas as empresas. Né? No dia 17/6, nós vamos ter uma presença muito ilustre, muito importante, não mais importante do que todos que estiveram aqui presentes, mas nós teremos o presidente da TMA Brasil, que vai falar sobre as mudanças na Lei de Recuperação Judicial e Falências, que entrou em vigor agora no dia 24 de janeiro. E no dia 16/7, nós vamos falar sobre DISO, que é um assunto muito solicitado, um assunto muito demandado. Nós recebemos muitos pedidos para que esse tema fosse abordado aqui em nossas lives, e a Carla vai conduzir esse tema no dia 16 de julho, sendo que nossas lives sempre são transmitidas pelo YouTube, sempre às 19 horas. Então, nós já temos aí os nossos fiéis ouvintes, né, que sempre sabem que as nossas lives sempre começarão às 19 horas, nessas datas, que estão não só nas páginas da Tasso, Accounting Business, mas também no Grupo Expertise, no site e na página do Instagram, para que vocês possam acompanhar. Muito obrigada. Carlinha, obrigada, com você. Tatá. Vamos lá, né? Então, vamos agora começar, né, Lécia? Então, o assunto é um assunto picante, é um assunto do momento, é um assunto que as pessoas têm muita dúvida, é um assunto que não está muito esclarecido ainda. E, como todo assunto novo, né, são sempre questões que são indissociáveis à dúvida, que são indissociáveis à complexidade, que geram muita insatisfação, muitas vezes, por parte dos contribuintes, porque não tem uma clareza muito boa, né, Lécio, naquilo que o governo realmente quer. Então, a gente vai bater um papo hoje sobre isso, um papo onde a gente vai tentar, pessoal, para quem está nos assistindo hoje, e quem vai nos assistir, Lécio, fica depois aí nos nossos canais, como a Tamires falou, um papo tentando voltar ele para o lado mais prático, com exemplos, sugando um pouquinho aqui do Lécio, da experiência dele disso, e aproveitar um pouco a minha experiência, que estou no finalzinho aqui com o Lécio, em parceria, implantando na Tasso. A gente lá na Tasso já fez, estamos aqui nos finalmente, aí na documentação, o Lécio está nos ajudando também, e realmente é algo de muita atenção, de muita complexidade, apesar das pessoas simplificarem ele, né? Então, acho que a gente pode falar um pouquinho disso. Bem, dando um breve contexto legal, que eu acho muito importante, a Lei Geral de Proteção de Dados não é algo do Brasil, né, é algo mundial, né, é uma tendência mundial, não começou aqui. O Brasil, novamente, está se adequando a tendências mundiais para que tenha segurança nos investimentos, para que tenha segurança em capitais estrangeiros, para que demonstre a estabilidade da informação no país. E também, claro, devido a várias questões que aconteceram de vazamento de dados. E vejam, todo dia na TV a gente ouve isso, né, Lécio? A gente está ouvindo no nosso próprio sistema, o Conselho Federal foi invadido, aqui em Vitória, a Prefeitura de Vitória. A gente teve também órgãos como a Justiça, né? Serasa agora, recentemente. Ontem saiu no Jornal Nacional falando da questão da O mais atual de todos é as contas de telefone móvel de milhares de pessoas, né? Centenas de milhares de pessoas, cerca praticamente de quase todos os telefones móveis do país que estão em funcionamento. Então, imaginem só, desde o nome, endereço, CPF, quanto você gasta de telefone móvel por mês, tudo isso está exposto, além de todas as outras informações que nós já vimos aí, temos acompanhado cada dia. Né? E veja, Lécio, assim, por que a gente está falando disso, pessoal? Porque já está em vigor a lei. Apesar das pessoas acharem que não, a lei já está em vigor. Então, nós vamos fazer um breve contexto legal para vocês. É muito importante os contadores que estão nos assistindo, os empresários e que vão nos assistir posteriormente, que entendam isso como não é algo com uma modinha, né? A lei já está em vigor e empresas do nosso país já foram autuadas sobre isso. Inclusive, na live passada, houve a pergunta, até foi do Lécio para o juiz, né? Para o juiz do trabalho, o Moro, que estava aqui com a Tamires, que a Tamires conduziu, e o Lécio até perguntou se tinha algum caso, né, de autuação na área trabalhista. Trabalho. Né? E ele falou que ainda não, mas ele até citou, vão ter muitos.
Então, a gente está aqui hoje, né, Lécio, para poder dar exatamente essa alertada a vocês da importância, da necessidade, principalmente, da implantação. Então, a gente contextualizando um pouquinho, a Lei de Acesso à Informação é a lei 2.527, que veio lá de 2011. A gente sabe que teve muito no Brasil essa questão de divulgação de imagem, questão de fotos, vídeos. Então, já começou por aí, né? Essa questão. Pode falar, Lécio, à vontade. Eu quero primeiro dar boa noite a todos que estão nos assistindo. E é importante a gente lembrar que esse é um assunto extremamente relevante. É relevante para a população de modo em geral, mas é muito relevante para todo empresário, todo empreendedor, todo aquele que de alguma forma faz uma coisa que nós chamamos de tratamento de dados pessoais. Então, muitas pessoas acham que esse tema está preso à tecnologia. É claro que hoje, por conta dos bancos de dados estarem em meios tecnológicos, nos parece que os vazamentos vão ocorrer, qualquer tipo de incidente vão ocorrer mais na parte de tecnologia. Porém, nós temos que lembrar que por exemplo, vou dar um exemplo clássico, os arquivos, o arquivo morto dos escritórios, eles... Que é papel, né? Que é papel. Fichas, papéis dos mais diversos. Hoje, aqueles documentos merecem um cuidado, uma proteção especial. E um tratamento de dados com base na lei, né, Lécio? Exato. Então, eu até brinco que os arquivos mortos reviveram. Eles precisam ser cuidados, precisam ser tratados. Mas eu gostei, muito interessante o que você abordou, é que o Brasil, mais uma vez, vem a reboque. Porque na própria América Latina, nós somos um dos últimos a ter uma lei geral de proteção de dados implantada. O México, por exemplo, já são 11 anos de legislação implantada. E é muito importante você falar isso, sabe por quê, Lécio? Porque o brasileiro, ele acha que o negócio começou aqui. A gente é o único que está fazendo isso. Né? Enquanto não é. Não é. Exato. Então, é importante demais a gente entender a gravidade da situação quando ela não é tratada corretamente. Então, por isso que esse marco inicial foi da Lei de Acesso à Informação, lá em 2011, olha o tanto que demorou. Né? Então, quer dizer, até agosto de 20, a gente demorou 9 anos para poder a gente conseguir implantar algo que deveria ter começado lá atrás. Então, isso é muito importante. A gente também, como o Lécio falou, teve o Marco Civil da Internet, que foi a Lei 12965 de 2014, Sim. que também é algo que veio... Na realidade, o governo ele veio fazendo por parte. Né? Primeiro, ele veio trazendo a Lei de Acesso à Informação, depois ele trouxe o Marco Civil da Internet, que teve... Na realidade, começou lá pelos artistas, aquele vazamento de dados de artistas. Exato, o caso que não é o objetivo da Carolina Dickmann, Exatamente. Né? É o caso que preocupou muito na época. Né? Então, e que não é o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo. Exato. Mas ele começou assim, aí depois veio a questão da regulação internacional, que é lá de 79, olha, a gente está falando de lá de 79, né? Lá em 2016, perdão, lá em 2016. A União Europeia ali já trabalhava isso, e em 1998 Sim. já havia legislação na União Europeia sobre o tema. De fato, a União Europeia, o que ocorria anteriormente? A União Europeia gerou um regulamento que cada estado fazia como queria a partir daquele regulamento. O que aconteceu em 2016 é que a União Europeia percebeu, antes de 2016, que não funcionava assim. Era necessário um regulamento único para todos, que poderiam divergir em alguns momentos, mas um regulamento único para todos. Então, a GDPR, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, ela veio cumprir essa lacuna. E muito importante para nós, brasileiros, entendermos que a GDPR tem um dispositivo muito relevante para todos aqueles que desejam empreender internacionalmente. Isso é importante observar. Lá diz que qualquer um que faça tratamento de dados de um cidadão europeu, mesmo que não esteja dentro do território europeu, deve se adequar à GDPR. Então, empresas brasileiras que queiram colocar Exato. As suas filiais ou abrir empresas nas sucursais devem... um produto, por exemplo, se você quer vender um produto para um indivíduo que está dentro da União Europeia e ele vai ingressar no seu site e vai inserir os dados deles, o que pode ocorrer?
a União Europeia pode te punir por isso. Se te alcançar, pode vir a te punir se você não estiver de acordo com a lei, com a GDPR. Então, o tema é importante, o tema é relevante. Para quem quer crescer no mercado internacional, é importantíssimo. E mais um detalhe, gente, o Léo está falando de União Europeia, mas daqui a pouco a gente está no Brasil com isso. Para você prestar serviço, por exemplo, para uma Petrobras, você vai ter que ter LGPD. Para você prestar serviço para uma companhia Vale do Rio Doce, que é uma companhia internacional, brasileira, mas que vende a maioria do seu produto para o internacional, você vai ter que ter LGPD. Então, fiquem atentos, que lembra, o compliance começou assim, né? Exato. Hoje, muitas empresas de grande porte já exigem que os fornecedores tenham compliance. E da mesma forma que a LGPD vai ser uma tendência, que significa que você está protegendo o dado do seu cliente a quem você tem acesso. Isso, e eu já fiz até um alerta nesse sentido, estamos escrevendo sobre isso, sobre a questão da obrigatoriedade de qualquer contrato com a administração pública, que vai haver tratamento de dados pessoais, a licitação deve ocorrer levando-se em conta se a empresa está adequada ou não. Você tocou num assunto importantíssimo que eu estava conversando esses dias na área pública, mas nós vamos chegar lá. Vamos. Porque o foco nosso hoje é a área privada, mas nós vamos falar um pouquinho de pública, que está todo mundo se perguntando, os governos estão esperando o quê para começar a implantação, né? Exato. Então, vejam a importância disso. E, finalmente, saiu a lei no Brasil, que foi uma lei que saiu lá em 2018, foi a 13.709. Então, um breve contexto, assim, só para a gente entender que não começou aqui, não é algo inventado, algo que saiu do nada, né, Lécia? Algo que vem da União Europeia, né, vem dos países de primeiro mundo, e que foi uma necessidade para a questão realmente de tratamento de dados. E aí, quais são os resultados práticos dessa lei? Então, a gente começa agora a falar da fase prática, né? Então, na prática, porque a gente ouve, Lécia, qual é a maior crítica das pessoas? Sim. Carla, como que a gente vai implantar? Nós vamos falar disso. Isso. O que a gente precisa para implantar? Que documentos? Por onde a gente começa? Então, a gente colocou aqui, pessoal, primeiro, resultados da lei. Então, na prática, o que muda? Bem, primeira coisa, né? Cultura, aquela palavrinha. O grande ponto da LGPD é uma mudança de cultura institucional. Por quê? Até o presente momento, o empresário entendia que quando ele captava dados pessoais, e nós vamos explicar o que são dados pessoais daqui a pouco, quando ele captava dados pessoais, seja onde for, e ele tinha esses arquivos com ele entendia que ele podia fazer o que ele quisesse, que aqueles dados eram dele a partir de agora. Eu captei, eu tenho aqui CPF de 300 pessoas, como essas pessoas consomem cosméticos, então, a partir de agora, eu faço o que eu quiser com isso. Eu vendo, eu utilizo da forma que eu quiser para eu gerar. Foi o que aconteceu, inclusive, com a Cirela, né? Exatamente. Ela vendeu os dados dos clientes para outra empresa para poder fazer o quê? Pessoal, olha a extensão disso. Eu sou uma empresa de contabilidade e consultoria. Eu tenho dados, vamos supor o meu caso, por exemplo, da Tasso, talvez seja isso na expertise. Eu dei treinamento para muita gente, eu tenho 20 mil e-mails no meu mailing. Sim. Né? Por que eu tenho esses e-mails? Porque, na realidade, Lécio, a gente vai dando treinamento. O que acontece com esse treinamento? A gente pede dar uma ficha, a pessoa preenche com o seu nome, telefone, endereço de e-mail, né, onde ela mora, CPF, número do registro no CRC. Então, eu tenho no meu banco de dados 28 mil pessoas cadastradas. Só que o que eu acho que esse dado é importante? Alguém pode chegar e falar, Carla, você tem dados de diversas pessoas. Você poderia me fornecer esses dados para que eu possa vender cosmético? Porque eu represento, vamos dar um exemplo de uma companhia bem antiga, para a gente não privilegiar ninguém, que talvez nem exista mais. Eu represento, talvez a Tamires nem conheça, a Tamires é mais nova, né? Eu represento Jafra. Já ouviu falar da Jafra? Eu cavuquei lá do fundo agora. Tirei do fundo, a Lécia não lembra da minha época. Eu represento Jafra, que é uma empresa de produtos cosméticos, Tamires. E aí, eu tenho 28 mil e-mails. E a empresa da Japa, quem representa, a Tamires, vende a Japa. Fala, Carla, me empresta seus e-mails, que eu quero fazer um network, divulgar meu produto. Eu pego aquela lista todinha de telefone, com os nomes, e-mails, e entrego para a Tamires, Lécio. Sim. Por quê? Porque é meu. A pessoa me deu porque ela quis. Com a LGPD, a gente não pode fazer isso. Independente do uso que eu vou fazer desses dados, né? Que pode ser por uma boa opção, uma boa intenção, mas não pode. Perfeito. Não é, Lécio? É disso que a gente está falando. É né? disso. Então, é a nova cultura de gestão e controle daqueles dados que são tratados... Muda completamente. Muda completamente. E, gente, olha que interessante nesse papo aqui. Muda o quê? O Lécio falou tudo. A gente colocou aí para vocês os slides. Muda a cultura. Por que muda a cultura? Porque está ligado a processo.
Então, uma coisa muito importante da LGPD, a gente está falando de processo das empresas, o processo de obtenção e segurança desses dados, que é o que o Lécio quis dizer do tratamento deles. Então, a gente vai falar alguns pontos aqui, por exemplo, gestão e controle das informações. Exato. Né? Então, quem vai gerir, quem vai controlar essas informações, como que vai ser afetada essa gestão e controle? Essa troca de informações da empresa com o poder público e os seus usuários. Isso, então a gente chama agora de compartilhamento. Como é que é um compartilhamento? Como que é aqueles dados que eu compartilho do E-Social? Eu tenho, está errado eu pegar os dados dos meus colaboradores e colocar no E-Social? Não, não está errado, existe uma determinação legal que determina isso. Mas agora nós temos que entender que eu peguei dados de um titular de dados, que é uma pessoa, que são dados que não são meus, e compartilhei com o setor público. Então eu fiz o que nós chamamos de tratamento de dados. Então agora nós devemos olhar dessa forma. Isso é tão interessante que a Lei Geral de Proteção de Dados obriga, nas suas entrelinhas, não é expresso isso, mas nas entrelinhas ela obriga a toda empresa agora que inicia um novo processo, quer dizer, vamos iniciar um novo processo de tratamento de dados, vamos captar algum tipo de dados, vamos abrir alguma oportunidade de negócio na nossa empresa. Opa, peraí, vamos chamar um encarregado de dados, porque ele tem que participar da criação desse novo processo. E agora tem um nome para isso, que a gente vai falar disso. Tem que participar desse processo de criação. Criou-se esse processo, agora não, retorna o encarregado de dados para que ele possa ficar de olho como esses dados estão sendo tratados durante a execução daquele processo que foi pensado. Olha como é que isso é sério. E se estão sendo tratados, Lécio, de acordo com o que diz a lei. Exato. Se estão seguindo as regras da lei. E aí é por isso que a gente colocou esses pontos para vocês, que é o ponto prático. O que são esses pontos? A gestão, que a gente acabou de comentar, a troca, que é o compartilhamento de informações. O Lécio citou o exemplo da social. Eu vou citar o exemplo de criação de... Para mim, fica à vontade para intervir. Eu vou citar o exemplo, por exemplo, de constituição de empresas, baixas de empresas, envio de declarações como SPED ACD, SPED ACF, que podem ter informações pessoais, venda de unidades imobiliárias, que é a área que eu trabalho, que você tem todos os dados da pessoa. Todos os dados. Não só da pessoa, mas até do parente de primeiro grau em alguma situação. Isso. E aí eu vou dizer para você, a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos, que captamos esses dados, que pegamos esses dados, é necessário? Primeira coisa que a lei diz, é necessário? Exato. É necessário eu ter esse dado? Para que eu continue a minha atividade, é necessário eu pegar o CPF do Lécio e vou além, Lécio, porque a gente está falando do resultado prático. Fomos na loja, compramos uma calça, né? A primeira coisa que as pessoas fazem quando a gente entra para comprar alguma coisa numa loja é, vamos fazer um cadastro? E ninguém pede autorização para nada. Exato. É rápido, é rápido. Exato. Seu telefone, a gente diz o telefone, CPF e e-mail, nome completo, ponto, já me achou. O meu nome completo, meu CPF, meu e-mail, telefone, precisa que dado mais? Tudo. Nenhum. Ela já sabe onde eu moro, já sabe se eu tenho empresa, se eu não tenho, já sabe até o nome do meu marido, se bobear, já sabe tudo. Não, e o ponto mais importante é que ninguém está atento, de fato, à autorização disso. É uma função primordial para você poder comprar. Você não consegue comprar se você não preencher esses dados mais. Isso Dia eu questionei, eu fui numa loja, uma grande rede de franquias, e falei, mas eu sou obrigada a dar meu CPF? Eu não consigo passar sua compra se eu não fizer esse pré-cadastro. Pois agora as empresas vão ter que rever isso. Por quê, Tamires? Eu não consigo te dar desconto se você não me der seu CPF. Se o CPF não aceitar, agora já as grandes redes de farmácia já estão se adequando. Né? Então, começando a se adequar, né? Porque na realidade elas estão começando a perguntar. Então, elas perguntam. E foi interessante que eu estive numa grande rede com muitas lojas hoje no Espírito Santo, não é capixaba, mas com muitas lojas aqui. E a atendente, eu posso pegar os dados do senhor, porque agora tem uma tal de proteção de dados. Ela falou, deixa falar comigo. Aí eu respirei profundamente. Precisava, né, dos remédios. Falei, sim, vamos lá. E ela me fez algumas perguntas e depois ela me deu um cartãozinho assim com aquelas informações como se eu tivesse respondido aquelas perguntas. Eu achei interessante que foi pior do que eu imaginava. Ela quis pegar minha biometria. Então, como assim? Ela quis pegar minha biometria para terminar de fazer o cadastro. Eu falei, não, a biometria não. Para que você quer minha biometria? Para que você quer minha biometria? Para vender um remédio. Então, é isso, gente, que é a prática. Não, é isso que é a prática. Que tipo de situação me leva a exigir todos os dados para vender um produto? Aí, de repente, o supermercado vai dizer assim, você quer seu CPF na nota?
né? Porque com o CPF você consegue saber o nome completo e todos os dados da pessoa, ok? Isso. Você traça o perfil de consumidor. Exatamente. O perfil de Aí consumo. você vai dizer o seguinte, coloco, não, mas olha só, não quero meu CPF na nota. Aí a pessoa pode, não está nesse nível igual São Paulo ainda, mas vamos lá. Mas ó, com o CPF na nota, você pode ter desconto no seu IPVA, porque você tem assim, nota amiga, sei lá qual é o nome que eles vão dar aqui, né? E eu falei bem assim, não, mas tudo bem, mas eu prefiro não. E ela não pode me obrigar a dar esse CPF. Não pode. Então, o que acontece? É isso que nós estamos falando na prática. Ó, nós citamos aqui exemplo de loja, o Lécio falou da social, Tamires falou de grandes redes de franquia, estou falando agora de supermercado, quando a gente vai comprar um carro, né? Então, o carro, o que a pessoa precisa para colocar o carro no meu nome? Não é a concessionária que vai colocar o carro no meu nome. Quem vai colocar é o despachante, é o Detran, né? Que precisa, sim, de determinados dados. Então, vejam a seriedade. Então, a gente... Para empresas de contabilidade, né? Eu não gosto de falar escritório, eu gosto de falar empresa. Eu ia falar disso. Né? Para empresas de contabilidade, a gente tem dados pessoais de clientes e dados poucos, mas tem. Mas quem faz departamento pessoal tem dados pessoais dos funcionários dos clientes, algumas situações, dados pessoais dos clientes, né? E aí, como que a gente trata isso? Por isso que a gente está falando de processo. Então, primeira dificuldade prática, quem não tem processo estruturado vai ter muita dificuldade. Vai ter e vai gastar para fazê-lo. Carla, para que os empresários possam entender a importância disso, a gente sempre discute qual que é o profissional que pode trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados, que pode fazer adequação. É claro que um advogado, é o meu caso, eu estudo as leis, interpreto as leis, escrevi um livro sobre esse tema, tudo isso. Mas eu não tenho toda a expertise necessária para trabalhar com Lei Geral de Proteção de Dados. Eu conheço um pouco. Você vai até um pedaço, né, Lécio? Até um ponto. O indivíduo que trabalha com segurança da informação, analista de sistemas, o indivíduo que trabalha em TI, ele também pode fazer a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. Vai até outro pedaço. Ele trabalha até um outro pedaço. Mas aí tem um pedaço importantíssimo que você já falou. E os processos dentro da empresa? O advogado não sabe. Não é. O gestor, nem o TI. O TI não sabe. Exato. Quem sabe? Isso é um ponto muito importante, de projetos. porque nós passamos, nós como empresas de contabilidade, nós passamos por um processo de transformação da forma de prestar o serviço muito grande nos últimos anos para atender obrigações fiscais que foram, digamos assim, transferidas de inteira responsabilidade para a empresa e para o contador. Então, antigamente, a gente recebia um malote de documentos, registrava aqueles dados manualmente e depois de determinado período a gente devolvia para o cliente. Hoje a gente não tem mais esse processo, a gente trabalha com processo integral de importação de dados e importação integral de dados. A empresa inteira está dentro do nosso escritório por tempo ilimitado, porque eu não tenho como devolver esse arquivo para ele. Ele tem que ficar ali comigo. Eu acesso esse arquivo, né? E aí? E a Lei Geral de Proteção de Dados com alguém que tem todos os dados do indivíduo dentro de casa? É isso que a gente está vivendo hoje. Adequação. É urgente adequação. Por isso que a gente chama a atenção disso. A lei já está em vigor. Então, gente, processo. Primeiro de tudo, né? Então, na prática, processo. Sua empresa contábil, sua empresa em geral tem processo? Não? Então, corre, porque você está muito atrasado. E faça processo. Monte seus processos, estruture, faça o fluxo dos processos. Porque não tem como... um ponto importante, Lécio, eu vou até ser um pouco abusada aqui. Qualquer pessoa que você contratar para fazer a LGPD na sua empresa, onde você não tem processo, ela diz que é possível, não é possível. Porque se você não tem processo, você não sabe onde começa e onde termina a captura dos dados. Onde começa e onde termina a utilização desse dado. Onde começa e onde termina o tempo que você está com esse dado. Você pode até saber, mas você não escreveu, você não processou. Então, por isso que a gente fala muito de processo. E outro ponto importante, pessoal, que nós já falamos da troca, a conscientização dos nossos colaboradores, né? Então, treinamento, procedimento, formulários, termos de responsabilidade. Os logins. Então, as senhas, que senha é privativa, né? Então, por exemplo, hoje a Dani entrou aqui em casa com a minha senha. Né? Então, assim, aqui não tem privacidade de senha. Mas como senha para entrar dentro de casa não é Geral de Proteção de Dados, então eu estou até tranquila. Mas senha é algo que o nome já diz, né? Senha é particular. Então, aí eu vou para um ponto que nós vamos falar lá na frente, mas eu vou botar aquela pimentinha, Lécio, que é... Mas muitos contadores pegam o certificado digital dos seus clientes. Eu tô indo no ponto prático, tá? Porque a teoria é linda. Então, o certificado digital tem
todos os dados da pessoa física. O certificado digital por si só, ele já é transferível. Ele já é dado pessoal. Exatamente. Sim. E aí, eu até brinquei esses dias numa empresa, que o certificado digital estava com um profissional contábil. Eu falei, gente, ele pode vender seu imóvel. Aí o cliente falou bem assim, como assim, cara? Eu falei, porque cartórios já estão informatizados. Os cartórios vendem imóveis com procuração através do certificado digital. Então, por favor, pegue seu certificado digital de volta. Então, são exemplos práticos, realidade. Nossa vida hoje é assim. Coisas muito simples, né? Que dão para ser resolvidas agora. Resolvidas como, gente? Se o cara te deu a procuração, ok, então, mas você, mesmo com a procuração, você tem que ter instrumentos pela Lei Geral de Proteção de Dados que te permita que essa procuração tenha validade para trabalhar os dados. Somente então, para aquele fim. Só para aquele fim. Para poderes específicos. Não, o que as pessoas precisam... de outro caso muito simples e muito comum nos escritórios é a compartilhamento de dados pelo WhatsApp. Sim. O cliente também. Com o escritório, com o banco. Passa um documento para o banco que você tem aí acesso, eu estou na rua, aí via o WhatsApp passa para o gerente do banco. Isso não é possível, isso não é processo. Lécio, isso muda completamente a rotina de qualquer empresa e principalmente de qualquer escritório. As pessoas ainda não entenderam o tamanho disso, porque isso muda a prática. Já pode, não tem multa, que nós vamos falar, por parte do governo, mas qualquer pessoa física pode acionar outra empresa por ter divulgado o dado dela. E como você prova que não foi você, Lécio? Exato. Então, veja a importância. Então, gente, essa questão de conscientização dos colaboradores, da própria direção, eu acho que o mais difícil é a alta direção das empresas entenderem isso. Eu tenho esse pensamento, tá, Lécio? Não sei se você concorda. Quando o gestor não entende a necessidade, não entende a forma como tem que ser efetuado um determinado procedimento, e normalmente no Brasil é assim, a não ser quando interfere no bolso, né? Todo mundo está muito preocupado com o imposto, né? Estou preocupado com o tributo, mas aí, de repente, vem uma multa, R$5.000. O que é isso? Não, um cliente nosso nos acionou porque a gente vazou um dado. Porque pode ser o funcionário que vazou esse dado, né? Porque o funcionário, às vezes, tem interesse em vender um produto para aquele cliente, ele tem acesso a esse cliente, Lécio. Olha a gravidade da situação, gente. Os nossos colaboradores têm acesso às informações dos nossos clientes e ele pode abordar esse cliente com acesso à situação. Sim. Quer ver um exemplo simples, Tamires? Não sei se já aconteceu com você? Às vezes o colaborador tem uma necessidade, qualquer uma, não importa, e ele conhece que o nosso cliente, ele tem a possibilidade de ajudá-lo. Ele faz o quê? Entra em contato com esse cliente, sem nem nos falar, e fala, fulano, você poderia me ajudar a fazer isso, isso e isso? O que ele está fazendo? Entrando no campo do outro. Utilizando dados. Exatamente. Então, por isso que os colaboradores têm que ser treinados, por isso que eles têm que assinar um documento, que nós vamos falar daqui a pouquinho, para poder... Estou ansiosa para essa parte. Para a tratativa desses dados, né? E, assim, lá na TASSO a gente já fez, não é, a Dani participou ativamente disso, que trabalha, está aqui, né? Está nos bastidores, trabalha comigo, conduziu o processo. Tem uma equipe grande por trás, tá? Vocês estão por fora. Conduziu todo o processo, então vejam. Aí, Dani, está filmando você aí, ó. Então, vocês vejam que não é fácil fazer, a Dani sabe, viu, presenciou. O Lécio analisou até os instrumentos que a gente fez. E, assim, os nossos colaboradores, nós somos em poucos, mas assinaram o documento da responsabilidade do tratamento dos dados. E não só os colaboradores, mas os parceiros, né? Também os nossos fornecedores. Os clientes tiveram que assinar os clientes aditivos. Têm que assinar os aditivos, que a gente está nessa fase agora, que é a fase que o Lécio está contribuindo com a gente. Então, olha a importância disso. Então, por isso que o colaborador, Lécio, eu falo assim, na empresa contábil, eu, Carla, posso não ter acesso ao dado, mas a Dani que trabalha comigo tem. Sim. Entendeu? Às vezes, é muito possível que nas empresas contábeis os donos não tenham acesso à maioria dos dados, mas os seus colaboradores têm. E vejam a importância de você já efetuar o procedimento. O importante é como é uma mudança de cultura empresarial, tem que começar na direção. Se não começar na direção, ela não vai se transmitir. Como qualquer mudança, né? Uma governança, né? Uma governança, um compliance, ele começa lá de cima. Tamara, você falou uma coisa interessante. Tudo isso é um grande guarda-chuva, que no topo do guarda-chuva está aqui governança e boas práticas. Isso aí. Né? Aí a gente vai para o compliance. Que era um mundo só de empresa grande, né? Com a LGPD virou um mundo de empresa menor. Virou um mundo de empresa pequena. Exatamente. Virou um mundo de pequenas e outra, gente, é para qualquer empresa, tá? É para qualquer pessoa que trate dados. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. No cunho econômico ou não.
faz tratamento de dados pessoais, coleta, trata, arquiva, transfere, exclui, quer dizer, cumpre uma daquelas funções que estão determinadas ali na lei. Os 10, né? Os 10 mandamentos, a gente vai chamar assim. Isso. Tem os 10 mandamentos na Lei Geral de Proteção de Dados, tá, gente? Tem que estar de acordo com a lei. Então, eu costumo dizer, desde aquela senhora que vende aquele produto de importa, tem aquele cadastro físico. Se fizer aquele cadastro, né? Aquele caderninho de fiado da padaria. Vim buscar 10 pães, aí coloca. Essa também é de antigamente, tá? É de antigamente, isso aí. Inclusive, essas coisas de antigamente, a Tereza Nader manda dizer que Jafra era bom. Aí, tá vendo? Isso mesmo. Então, fez o cadastro lá no Jafra, tem que resguardar, guardar isso com cuidado. Eu estive numa loja há poucos dias atrás, tem aquelas fichinhas ainda naquele papelzinho, suporte, assim, aquele console que levanta uma tampinha marrom e aquele monte de fichinhas. Tá do lado do computador, em cima do balcão. Que é um lugar legal que também tem dados nossos? Academia. Nossa, sim. Aquela fichinha na academia, lembra? Lembra não, né? Tem aquela fichinha na academia que você vai lá, você quando entra já vai lá e pega a sua ficha. Já viu para ver o que tem ali? Nome completo, telefone, CPF, tem tudo. endereço. E então, todo mundo pega um do outro. E todo mundo pega e tem acesso. Será como é que as academias estão fazendo, né, Lécio? Não estão fazendo, né? Não estão fazendo ainda. E eu acho um outro exemplo muito interessante. Eu ingressei no órgão público há 2 meses atrás, e quando eu cheguei na portaria, o porteiro lá, a pessoa que estava na portaria, me pediu o meu documento, fazer o cadastro, né? Para fazer o cadastro, e pegou minha biometria para que eu pudesse subir no órgão público. Qual o problema disso? O problema é que, a partir da vigência da lei, isso não pode ocorrer. Porque se o órgão é público, é o órgão do governo do Estado do Espírito Santo, era um órgão, eles fizeram meu RG. Eles têm minha biometria, têm meu nome, eles já possuem. Então, para que pegar mais uma vez para que eu ingresse num prédio? É por uma questão de segurança, se justifica. Bom, se justifica. Ok, mas você tem que autorizar, então. Se justificava antes da lei. Agora não se justifica mais, porque se você já tem meus dados, você não pode adquiri-los novamente. Perfeito. Faça a gestão adequada. Para que você não me peça isso de novo. Olha só, gente, Lécio está falando uma coisa importante que vai ao encontro do custo, né? Porque isso tudo tem custo. Tem né? custo. Então, assim, uma organização, um processo. A gente está falando de empresas privadas e empresas públicas. Empresa privada é muito mais fácil de conduzir. Parece uma empresa pública que você tem que licitar, contratar equipamento, e ninguém está preocupado com isso. O bobear nem entrou no orçamento de 2021. Um dos outros pontos práticos da lei, manutenção dos profissionais específicos para atuar nisso na empresa. Então, a gente também tem isso, né? Olha, quem são essas pessoas, Lécio? Praticamente, antes nós vamos falar primeiro de nós vamos ter gente na área de segurança, gestão de risco, nós vamos ter os advogados da empresa que vão ter que conhecer, vão ter que se especializar, mas só que a lei obriga que as empresas tenham agora um indivíduo chamado encarregado de proteção de dados, ou mais conhecido assim na moda DPO, que é o DPO. Não tem nem CBO para ele ainda. Não tem ainda não. Não tem não tem nem CBO para ele, é boa. Só que ocorre o seguinte, que este profissional é um profissional que o mercado ainda não forma ele em grande quantidade para atender as empresas. O mercado não forma, sabe por quê? Porque ele tem que ter vários conhecimentos mínimos. E aí não existe hoje uma formação de graduação que tenham esses conhecimentos mínimos, e nem de extensão, porque ele tem que saber um pouco de economia, ele tem que saber um pouco de direito, ele tem que saber contabilidade, processo, gestão, organização. Gente, é uma infinidade de conhecimentos. É um cargo tecnologia interdisciplinar, ele tem que estar envolvido em vários temas, em várias disciplinas. E outra coisa, esse profissional, ele é caro, porque como eles não estão no mercado, a empresa vai ter que formar esse profissional. Muita procura, né? Hoje, por exemplo... Vai ter que certificar esse profissional. Não, eu vou sempre falar o exemplo da Tasso, gente, mas não é porque eu quero me privilegiar, não, porque a gente já implantou, estamos no 10% aqui na mão do Lécio para terminar, mas a gente fez 90%, vamos dizer assim, né, Lécio? E não foi fácil, meses fazendo isso. Mas, assim, lá na Tasso, empresa pequena, o DPO é a Carla, né? Ou o Marcelo, que é meu sócio. Então, pequenas empresas têm isso. Mas vai chegar um dado momento, olha o que eu estou falando, olha o mercado. A Tasso é pequena no tamanho de funcionário, de pessoa só, tá? Quer dizer isso. Não, mas olha, gente, vejam vocês.
Tudo que o Lécio está falando, e eu não vou depor contra o Lécio, porque ele trabalha na área, mas vou falar para vocês, abram o olho. Viu aquele negocinho, se liga? Olha o mercado que tem aí. Nós somos 200 milhões de pessoas no Brasil, são muitos milhões de empresas, muitos milhões de dados, muitos milhões de informações e muita gente para segurar essa informação. Então, esse DPO pode ser terceirizado. Pode ser terceirizado. A lei não diz que não pode. A operação do tratamento de dados da empresa também pode ser terceirizada. Então, hoje existem empresas, por exemplo, a Security LGBT já está preparada para isso, para gerir tanto a operação de tratamento de dados, quanto fornecer o encarregado de proteção de dados. Que também vai ser uma coisa constante, né, Lécio? Isso. E olha, gente, às vezes as pessoas elas não querem fazer, porque isso é muito caro. Vamos definir caro, né? Porque acho que caro depende muito do prejuízo que você pode ter se você não fizer. Esse é o meu conceito. Então, quanto pode me custar se eu não me enquadrar? Então, esse é um ponto. Então, e outra, como é um negócio novo, também começa a preços altos e depois o mercado vai regulando. Como foi, por exemplo, quem vai nos assistir ou está nos assistindo que não é da área contábil, como foi, por exemplo, a VJ, que é o ajuste a valor justo, que é o Fervelo, como foi o impairment, que é a redução pela recuperabilidade do ativo, itens que são subcontratados por empresas terceirizadas, que eram uma fortuna em 2008, 2009, e depois o mercado foi regulando. Então, vai acontecer a mesma coisa com a Lei Geral de Proteção de Dados. A diferença é que era uma norma contábil que você tinha que se enquadrar e tinha um prazo. A LGPD já está em vigor, muitas pessoas não se enquadraram, as multas pelo governo começam a partir de agosto, e aí você tem que se adequar. Carla, eu posso ser autuado pelo governo? Pode. Pode. A partir de agosto, pode. Bem, isso se o governo conseguir regulamentar o órgão, né? Pode. Mas não é só o governo que pode vamos dizer, te acionar. Qualquer pessoa pode. Então, muito importante. Isso. E além da questão da reputação empresarial. Porque daqui a pouco nós vamos encontrar o mercado falando assim, olha, trabalhe comigo, porque eu já estou adequado. Isso aí. E as empresas, por exemplo, que precisam vender para o mercado internacional, elas não podem mais compartilhar dados com empresas que não estejam adequadas. Como foram as questões ambientais, né, Lécio? Hoje, empresas ganharam muito valor no mercado por terem se favorecido de questões de crédito de carbono. Crédito de carbono e tal. Eu fiz um artigo disso, em protocolo de Kyoto. Eu tenho um artigo disso. Pois é. Vamos ler o artigo, hein? Onde a gente encontra? Bem, aí vamos para a parte prática também, né? Esse aqui. Dado pessoal. Bem, quando a lei fala de dado pessoal, ela está falando daquilo que te identifica, né? Então, vamos lá. Nome... O que te identifica diretamente ou o que pode te identificar. Então, por exemplo, o nome te identifica diretamente. Lécio Silva Machado. Carla mas pode ter mais de um Lécio Silva Machado. Mas ele me identifica. Então, ele por si só, ele já consegue. Você pode... Olha, existem vários, mas quando eu estou falando do Lécio... Normalmente, ele é um cliente específico, ele é uma pessoa específica. Quando, por exemplo, é um José da Silva, dentro de um mundo de clientes, por exemplo, de uma empresa de varejo, já é diferente. Mas aí você tem nome CPF, perfeito. Fechou. O que o Lécio quer dizer, pessoal? Que na empresa contábil, por exemplo, igual a Taça, igual a Expertise, o Lécio é o Lécio, ele não é um Lécio, né? Então, eu sei quem ele é. Eu consigo identificar ele. Por quê? Porque eu não tenho 50 Lécios na minha empresa. Então, é diferente. Quando eu vou para um varejo, que eu vou lá, por exemplo, Casa Bahia, Magazine Luiza, a loja americana, você pode ter N Lécios. Exatamente. Entendeu? E aí a gente vai indo para o dado pessoal, CPF, IP. IP, Carla, pelo amor de Deus. Isso. O IP é interessante, ele não te identifica diretamente, mas ele identifica, por exemplo, o local de onde aquela informação está saindo ou chegando. Então, aquele IP identifica rua tal, casa tal. E dentro da rua tal, casa tal, existem 4 ou 5 ou 6 pessoas ali. Então, você consegue chegar. É uma delas. Então, são dados onde dado pessoal é o dado que você consegue identificar a pessoa. Telefone é uma delas. Ah, mas o telefone pode não estar comigo, pode ser do Lécio, mas ele está no nome da Carla. Ok, mas você consegue chegar a alguém, identificar esse alguém. Isso. Dado pessoal sensível, por exemplo, um exemplo que você deu ótimo, biometria. Isso. Eu escolhi 2 interessantes, que o primeiro é biometria, porque ele está muito ligado à questão dos colaboradores. Hoje as empresas requerem ponto, a biometria do colaborador. O ponto, né, por exemplo. Do ponto. E, por exemplo, a sindicalização. Olha que interessante. A empresa, não, eu não tenho dado sensível. Opa, mas você não pergunta se o seu colaborador, na ficha de admissão dele, se é sindicalizado ou não? Se ele fala que ele é sindicalizado, a sindicalização é dado sensível. É dado sensível. A biometria é dado sensível.
Então, vocês, né, as empresas lidam sim com dados sensíveis. Mas por que ele não consegue ver? Porque ele não conhece o processo. Exatamente. Olha, gente, a gente vai falar de processo muitas vezes aqui hoje Exato. nesse bate-papo. E existe um outro dado que é o dado anonimizado. Que nome, né? Exato, que é esse dado isso. pessoal que passou por um processo, né, que foi resultante dessa adequação. Isso. Então, e por causa da lei. O dado anonimizado é uma novidade para nós, porque ninguém se preocupava com isso. Talvez uma empresa, por uma questão de segurança da informação, por uma questão industrial específica, já trabalhava com anonimização de dados. Mas hoje é uma realidade. Vou dar um exemplo. Nós temos um cliente que é um desenvolvedor de software. E não só desenvolve, mas também dá suporte. Quando nós chegamos para fazer a adequação naquela empresa, o indivíduo que trabalhava com suporte, ele conseguia... alguém falava assim, olha, eu estou com um problema aqui na máquina, no programa, pode resolver isso para mim? Então, aquele técnico conseguia ingressar na máquina por via remota, ou então ele ingressava no sistema que estava armazenado e ali ele conseguiu ver os dados pessoais coletados pela empresa e tratados por aquela empresa que não era a empresa que ele trabalha. Então, na hora que nós identificamos isso, processo, está vendo? Na hora que nós conseguimos identificar isso, nós falamos, isso não pode acontecer. Esse indivíduo da empresa A, ele está olhando dados tratados pela empresa B, ele não pode fazer isso. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, ele conseguia ver que ali era nome, ali era CPF, ali era endereço, mas ele não conseguia ver mais aqueles dados. Ele via um borrão na hora de fazer o desenvolvimento. Tem muito isso hoje, sabe? A gente vê vários documentos com borrãozinho e, de repente, a gente se pergunta por quê, né? Exato. É um processo de anonimização. Por isso que... E é um dos processos que vão ocorrer em empresas que necessitam que os seus colaboradores não tenham acesso aos dados, mas precisem de ver o todo. A gente tem muitos exemplos nas empresas contábeis, por exemplo. Se a gente recebe documento de cliente, estou vendo aqui que a Tereza perguntou. Tereza, minha amiga, um beijo para você. Estou com saudades, doida para te ver, pessoalmente. Essa pandemia fez os distanciamentos piorarem, né? Vamos lá. A Tereza perguntou aqui os documentos que a gente recebe fazendo imposto de renda da pessoa física do cliente pelo Zap. Minha dica muita gente não se adequou ainda, Tereza. Então, minha dica é assim. Primeiro, eu, Carla, mando uma correspondência para os meus clientes perguntando quem quer que eu faça a declaração de imposto de renda da pessoa física, porque eu só faço dos meus clientes 99,99%. Eu evito ao máximo fazer de gente que não é meu cliente. Eu não gosto de ter exatamente o acesso do dado do outro. E imposto de renda são dados pessoais. São dados muito pessoais, totalmente. Então, e eu vou até pensar nisso, porque talvez ainda ocorra dados sensíveis, por exemplo, dados do plano de saúde. Sim, totalmente. Tudo do cara está lá. Então, o que a gente vai fazer, Tereza Tasso, e o Lécio vai me corrigir aqui se eu estiver errado. Quando a gente for agora enviar, eu acho que a gente já enviou, Dani, no circular, já enviamos, ou não enviamos ainda. Quando a gente enviar a circular para os clientes, nós vamos enviar junto com a circular um termo do cliente consentindo que eu estou usando aqueles dados para imposto de renda, direcionando que esses dados serão usados exclusivamente para a confecção do imposto de renda. E eu vou colocar nesse documento, que eu vou mandar para o cliente, inclusive, quem terá acesso a esse dado. Vai ser a Carla e a Daniele, por exemplo. E vou me responsabilizar que somente nós teremos acesso a esses dados. Então, é o que eu vou fazer na Tasso. E depois da utilização, esses dados serão devolvidos. Sim, a gente já faz esse procedimento, a gente já devolve, de forma online e devolve, inclusive, para alguns casos de forma impressa, e não fica nada na empresa. Eu estou tendo o mau costume de deletar os programas do imposto de renda. Por que eu falo mau costume? Porque no outro ano a Dani fala, Carla, o imposto de renda falando, já tirei o programa, aí eu tenho que pegar o certificado digital e fazer o download. Mas agora eu consegui importar, então eu não vejo problema nenhum. Não tem mais tanta dificuldade, Não, dificuldade zero, Tamires, então é um problema. Então, Tereza, esse é o procedimento que eu te sugiro fazer. Não sei se o Lécio quer complementar em algo mais, mas assim, na Tasso nós vamos fazer isso. Vamos enviar, eu todo ano envio uma circular com todo o documento que ele tem que me mandar, e junto dessa circular, quem quiser que a gente faça vai ter que me assinar um documento mesmo que digital, onde ele autoriza que eu utilize os dados com o objetivo de fazer o imposto de renda, que posteriormente a entrega serão devolvidos a ele, né? E que quem terá acesso a esses dados. Eu, inclusive, vou discriminar o nome. Quem vai ter acesso? Carla Cristina Tasso, Daniela,
Então é isso que eu vou fazer. Pode. Isso poderá ser até para aquelas pessoas que gostam de cavar algum tipo de dano moral e tudo, para aqueles que não estiverem preparados, pode ser uma isca jogada pelo cliente, que às vezes não está muito satisfeito, ou seja lá da forma que for. Ele te entrega os documentos, você não pede nenhum consentimento, não assina um contrato dizendo que você está fazendo aquilo ou por força de que contrato. Nós não costumamos ter contrato para isso, porque é um serviço que não é função do contador, né? Mas a gente acaba fazendo. Mas então, o que vai ter que acontecer? Alguém pode usar isso até de má fé. Olha, eu passei os documentos, ele não me pediu nada, vou esperar um tempo, daqui a pouco eu aciono. Sim. Tem gente de todo tipo, a gente sabe. É muito importante o Lécio falar isso, porque... e a Tamires falou, tem gente de todo tipo. A gente também faz declarações de pessoas que não são nossos clientes, que hoje ele não conhece a Lei Geral de Tratamento de Dados, mas daqui a 8 meses ele vai conhecer, porque ele vai ouvir falar. Ele vai achar uma oportunidade. Ele vai ouvir casos de processos, Tamires, isso aí, ele vai achar uma oportunidade. Como era na trabalhista, né? A trabalhista tinha muito isso. E na hora que ele achar essa vou ilustrar aqui, tá? Essa lacuna aqui, ó. Aí, 8 meses depois, ele vai... Opa, peraí, vou cobrar aqui porque utilizou meu dado indevidamente, sem a minha autorização. Aí, como você vai provar? Não, aí a Tereza vai falar assim, mas, Carla, ele me mandou pelo WhatsApp, mas pode ter mandado enganado? Exato. Entendeu? Até provar digitou que o número. houve um aborrecimento grande. Já está na justiça, né? Aí, uma pergunta até eu te faço, você que é o entendido... por exemplo, isso seria, a gente está falando de justiça, que seria um grau maior, mas ele poderia ir no PROCON, por exemplo, ou seria civil só? Não, no PROCON são as demandas de defesa do consumidor. Existem muitas demandas de Lei Geral de Proteção de Dados e defesa do consumidor ao mesmo tempo. E Carla, é interessante que há, no Código de Defesa do Consumidor, crimes que estão ligados à questão de tratamento de dados também. Então, não se fala muito ainda, mas pode haver incriminação, né, por conta de, numa relação de consumo, a empresa perca os dados, cause um incidente de vazamento de dados. Se ficar provado que isso ocorreu dolosamente, pode haver uma incriminação pelo Código de Defesa do Consumidor. Existe um crime para isso. Perfeito. Ainda a gente dos conceitos, então a gente já falou um pouquinho disso que está aí para vocês, tratamento de dados pessoais, né, Lécio? Como tratar esses dados, né? E eu quero, Carla, fazer um ponto aqui muito importante agora, todos têm que entender, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não trata de dados pessoais, ela trata do tratamento de dados pessoais, são duas coisas totalmente diferentes. O que acontece? Ela não diz o que você vai fazer, ela diz o que você vai fazer com o dado. Exatamente. Então, a lei, ela regula como são feitos os tratamentos de dados pessoais. Não regula os dados pessoais. Os dados. Então, é muito importante. Tipo, se você recebeu o CPF ou a identidade, se você está com o endereço ou não, se o endereço está completo, não. Ela regula o que você está fazendo com o CPF, para que você está utilizando. Gente, qual o caminho isso é prática, que esses dados tiveram dentro da sua empresa? Esse caminho traduz em fluxo de processo. Qual é o fluxo do processo? Qual é o fluxo do processo desse dado? Como esse dado ele é trabalhado? Então, a Tereza Nader, que está assistindo a gente, comentou do imposto de renda. É um dado, mas vamos lá. Há um detalhe importante, Lécio, que a gente não falou e que é muita dúvida, né? Dados pessoais, nós estamos falando, a lei só trata da pessoa física. Sim. Nós não estamos falando de conta corrente da empresa, CNPJ, dados da empresa, os dados... Não, nós estamos falando de dados, a lei trata de dados pessoais, ligados às pessoas naturais. Isso. Né? Então, é bom a gente deixar isso agora, muito claro. Agora, na relação PJ-PJ, tem uma coisa muito interessante. Por exemplo, nós fazemos um contrato, Security, LGPD e TASSO, assessoria. Você deve ter percebido isso. No contrato que nós celebramos, tinha lá o nome da TASSO PJ, o CNPJ da TASSO tinha Security, o CNPJ da Security. O único momento não tinha dados do Marcelo e da Carla. Dados pessoais só tinha a nossa assinatura. E que ainda foi, né, digital. Digital, exatamente. Então, olha que importante isso. Nós já estamos nos relacionando. Agora, o que as pessoas fazem, eu não entendo por quê. Regime de casamento, profissão. Nome, regime de casamento, onde mora, profissão, CPF. Não, um monte de coisa não faz mais sentido. Não, e mais, Tamires. Era inflar uma burocracia que não existe. Não, mais do que a burocracia, um processo errôneo, desnecessário. Vamos lá.
lá. Porque o brasileiro, ele é sempre desconfiado. Então, eu pego tudo para poder me precaver, porque se acontecer alguma coisa, eu entro na justiça. Não precisa disso. Não Porque precisa. relação empresarial. Aí, vamos além, tá, Lécio? A ação normativa 81 do DREI, que trata aí de dados que você já não precisa mais pegar das pessoas físicas para dar entrada no contrato social na junta, que os contadores ainda insistem em colocar pegar aqueles dados. Né? É um preciosismo E desnecessário. Preciosismo desnecessário. E aí tem gente que fala, cara, mas o banco pede. O banco não pede. Não, porque eles tem falam alternativa, tem eles falam certidão de muito pessoa também. física, não Mas precisa. vamos colocar, porque lá no contrato social, lá da junta comercial tem. Sim, mas é lá que tem. Lá Não que a precisa lei mais. autoriza, Não, mas não lá precisa que a mais. lei E eles são autoriza. regulamentados Não, por isso, já não mudou. precisa. A E IN é importante a IN 81 ela já mudou. Já mudou, Ela já não precisa precisa mais. Então, muita coisa não precisa mais. Então, vejam, gente, o que a gente está falando de tratamento de dados é o que eu faço com esse dado. O fluxo desse dado dentro da minha empresa contábil. Vamos falar das empresas contábeis, Lécio, assim, que é o nosso foco, né, Tamires? O fluxo de dados, aí ajudar os nossos clientes a tratar os fluxos de dados neles. É importante falar disso, Sim. porque assim, o que vem na sua conta clientes, por exemplo, quando você integra um dado, você traz os dados do cliente, do cliente do seu cliente. E qual a tratativa dos dados que o seu cliente deu para isso? Porque você tem o nome, a gente tem integração de dados de sistema altamente sofisticado, que quando eu integro uma conta, aquela conta de cliente, quando eu trago ela aberta, ela vem com o nome e CPF do cliente, que eu não precisava conhecer. Às vezes eu falo, nossa, eu conheço que eu esse te João mostrei aqui. de uma empresa. Ele compra no meu cliente, mas eu não precisava dessa informação. Que nós vamos anonimizar. Exatamente. Exato. Nós vamos deixar eu isso acho aqui, que ó, é escondido, importante porque eu não falar preciso. isso. Claro, É importante Tamires. falar isso E a aqui. gente não precisa ter esse conhecimento. Então, até nós estamos falando, a mudança tecnológica ela foi muito rápida, os 5 anos futuros se anteciparam com a pandemia. Então, a gente integrou muita coisa e a gente agora precisa, com base na lei, dizer para o nosso cliente que, na parametrização da importação de dados, aquela informação não tem que vir. Não tem que Não vir. tem que vir. Então, isso é um Ou ela trabalho- venha anonimizada. mas Exatamente. Isso. De preferência, não venha. Pessoal, esse tem uma tra- pergunta aqui. Existe um prazo para a pessoa entrar com alguma ação contra quem usou os dados indevidamente? Sim. A Todos Ana os- Rita Nico, é nossa conselheira lá no CRC. De Linhares. De Linhares. Obrigada, Aninha. Um beijo para você, tá? Bom, vamos lá. A lei é de 2018. Ela entrou em vigência em 18 de setembro de 2020. 2020. Esse ano, não, 2020. E vai entrar em sua totalidade em agosto de 2021. Porém, tudo aquilo que a lei demanda a partir de 18 de setembro tem que estar de acordo com ela. Então, qual é o prazo? Aí, o que ocorre? Agora, nós não trabalhamos mais com a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós vamos para o Código Civil e para o Código de Processo Civil e para o Código de Defesa do Vamos pro Consumidor, CPC, dependendo do caso. E para a CLT também, porque a gente não pode esquecer. Nós temos dados dos colaboradores E dados. né, que também são tratados pela empresa. Então, o colaborador, quando ele sai da empresa agora, ele insere naquela reclamação trabalhista dele o dano moral pela violação do dado pessoal. E qual a sua tratamento de opinião dados sobre dele. isso? Acho que isso é um grande precedente? Eu acho um precedente enorme e eu estou assim aguardando. Foi a pergunta que eu Não, pelo fiz. amor de Eu Deus. estou aguardando para Peraí. saber Eu vou ter que ir. como que os juízes trabalhistas vão lidar com isso. Por quê? Porque qualquer dano dos dados do colaborador é tratado na Justiça do Trabalho. É o juiz do trabalho que vai determinar qual é o valor do dano Ou seja, moral. poderia ter uma ação exclusivamente disso, de dados. Sim, é claro. E interessante, a lei Geral de Proteção de Dados, eu ia falar daqui a pouco, mas aqui é o ponto para a gente falar disso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz que a responsabilidade civil, quer dizer, a responsabilidade por dano é simplesmente por violar a lei. Sim. Ou seja, nem Você- detalha o quê? Você nem precisa de provar que você se aborreceu por terem violado a lei. Ou que usaram seus dados por alguma Exato, coisa e porque provar no por Código isso. de Defesa do Consumidor, a jurisprudência consolidada é o seguinte: eles negativaram o meu nome e eu não tem isso também bem lembrado. Eu não tinha esse problema, eu estava com o meu nome limpo, eles negativaram erroneamente. Teve algum aborrecimento? Não, não teve. Então você não tem direito a dano. A jurisprudência é nesse sentido. Só que a Lei Geral de Proteção de Dados falou: Opa. violou a lei?
tem direito a dano, não precisa Nem precisa se aborrecer mais. Não precisa se aborrecer mais. É porque, na realidade, o tratamento do dado foi errado. Exatamente. Então, é muito importante. Aí nós já falamos aqui dos agentes de dados, já falamos do controlador. Nós fomos falando. Nós estamos falando do controlador e operador. A gente já falou bastante do DPO, que é aquele encarregado pelo tratamento, verificação. Ele é, gente, vou chamar de... Ele é o guardião. Ele é o guardião dos dados. Ele é o guardião. O DPO é o guardião. Do tratamento de dados. Do tratamento dos dados. Ele é o guardião do tratamento dos dados. O titular dos dados, né? E o uso compartilhado, que nós já tratamos aqui também. Falamos disso. Só lembrando, o que mais as empresas fazem hoje, o que é mais preocupante é o compartilhamento de dados. Por quê? Porque nós vamos ver também, só para lembrar, só para já trazer para cá um tema, o uso compartilhado de dados, ele gera solidariedade entre aqueles que compartilham. Quem compartilha e quem recebeu. Exato. Para você provar que você não é solidário naquele dano... É muito difícil. Né? É difícil de provar. Você tem que estar muito adequado, você tem que ter uma documentação muito correta. Tem que ter um processo claro. O processo estabelecido, claro, definido. Exatamente. Com responsabilidades, com prazo. Isso mesmo. E como... os empresários gostam de documento, né? No último item aí, nós temos o relatório de impacto de proteção de dados. Que relatório é esse? Bom, toda empresa, ao final de uma adequação, ele vai ter que ter esse relatório de impacto de proteção de dados. E hoje não existe ainda um formulário definido, nós construímos os nossos formulários. Né? Então, você tem que ter o seu formulário definido, dizendo como ocorreu a adequação e de tempos em tempos, de acordo com a empresa, aí a empresa vai decidir se é de 6 meses, de 1 em 1 ano, ele vai ter que estar reformulando e atualizando esse relatório. Por quê? Porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, pode virar para a empresa e falar assim, olha, você tem 30 dias para me enviar seu relatório de impacto de proteção de dados. Essa ANPD, Lécio, que ainda não está totalmente regulamentada, não está totalmente composta e definida ainda, né? E assim, gente, tudo no nosso país passa por questões políticas, passa por questões financeiras e, por último, por questões de interesse da população. Então, vamos pensar o seguinte, Tamires falou bem aqui do ladinho, sim, Carla, mas também, Lécio, também tem a questão da oportunidade, né? O Lécio comentou bem a questão da captação de um dado desnecessário, como a biometria, né? Como a foto, por exemplo. Sim. Então, assim, olha a quantidade. Aí, de repente, quem está nos assistindo vai falar, nossa, então, peraí, eu consigo, então, você vai chegar na minha empresa, eu posso... Tamires, vou te mandar um documento aqui, tô viajando, tá, Lécio? Vou te mandar um formulário para você assinar, autorizando eu pegar aqui sua foto e seus dados pessoais para você entrar no meu... Aí eu mando aqui, você me dá seu telefone, manda, ela autoriza, faz aquela assinatura no celular, porque a gente pode assinar no celular. Pode assinar no celular. Sem ter, inclusive tem, aliás, TikTok é ótimo, gente, eu descobri isso esses dias. No celular, vi um videozinho, como você fazer a assinatura no seu celular, na foto. Então, eu tiro a foto da Tamires e ela assina aqui, me permitindo. E aí, vejam, esse dado que eu peguei da Tamires, que é uma simples foto, pode identificar a Tamires. Pode identificá-la, né? Sim. Ele não é um CPF, mas o nome completo dela eu já tenho e tem a foto. Então, eu chego facilmente onde Tamires mora, eu chego facilmente a dados que a Tamires tem de empresas, que ela é sócia, eu chego facilmente a saber se a Tamires é casada ou solteira, eu chego às redes sociais da Tamires. Então, isso é muito fácil hoje. E aí, gente, vamos tomar muito cuidado com as redes sociais. Aqueles compartilhamentos que vocês fazem com dados pessoais de pessoas que você não conhece, que você recebeu. Vamos tomar cuidado com isso aqui, porque isso aqui gera muito dado pessoal de outro, sem autorização. Sim. Na primeira vez que acontecer, Lécio vai parar. Eu acho que vai parar. Ainda não aconteceu, mas pode acontecer rapidamente. E é interessante você ter falado de redes sociais, as pessoas não têm noção do que são dados pessoais e redes sociais. Eu, que como eu já vivencio muito isso, dados pessoais é passado, presente e futuro. Então, todo mundo, vamos fazer esse exercício juntos aqui comigo. Pensem no que você produziu de dados pessoais do seu passado até 10 segundos atrás. Pensa aí no que você produziu dentro das redes sociais.
Está tudo lá, tá? Nada foi desaparecido, não. Está tudo lá. A não ser que você delete. Não, mesmo que você Quando delete, você vai lá excluir. lá. Você vai excluir daqui para você. Mas eles estão em algum lugar já no mundo. Sim, estão guardados em algum lugar. Eles estão em algum lugar do mundo. Agora eu estou produzindo dados pessoais. Agora, você imagina, faz um exercício para o futuro. Quanto de dados pessoais só em redes sociais, hein? Quanto de dados pessoais você vai produzir em redes sociais daqui para frente enquanto você viver? É um número gigantesco de dados pessoais. E isso tem um valor inestimável. Por que eu falo que isso tem um valor inestimável? Porque a partir dos dados que eu já produzi, dos dados que eu estou produzindo, eu consigo fazer o quê? Saber quem sou eu e como eu estarei no futuro e eu consigo te direcionar o que eu quero que você seja. Gente, eu estou aqui pensando, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E aí olha como a tecnologia vai ser fundamental para a gente ter tudo isso. Por isso que a gente está comentando, não são só profissionais de tecnologia, não são só profissionais do direito. Nós contadores, eu vi muito, Lécio, assim, muita gente falando assim, gente, nós contadores não podemos perder essa oportunidade da LGPD, mas a gente não precisa perder. Só que a gente não faz sozinho. Né? A gente precisa de profissionais da área do direito. Entender que não dá para fazer sozinho. Sim, isso aí, Tamires, entender, se conscientizar que sozinho não dá para fazer. Sim. E aí, mais do que isso, né? Eu tô aqui, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Por exemplo, os meninos que estão aqui filmando a gente, sobrou para vocês. Eles têm dados pessoais da Tasso, por exemplo, da Carla. O Silvio tem dados pessoais da Carla. Aí se eu falar, Silvio, você já se preocupou com a LGPD? De longe, nem pensa nisso. Ele nem tá ligado de um profissional adequado para fazer a adequação. Fazer a propaganda aqui da Silvio. Vou te indicar o Lécio, tá? Para fazer então, hoje aconteceu uma coisa muito engraçada. Uma empresa que atende o nosso sistema de site e tal, é a mesma empresa que atende uma outra que nós somos sócios em comum. Aí ele mandou para mim um documento. Ele não sabia da sociedade. Ele mandou um documento. Isso aqui é um modelo de documento da Tex, que não sei o que eu posso fazer igual para você. Até a assinatura da Carla tinha. Eu falei, deixa eu te contar. A sua sorte, que assim, um pedacinho desse negócio é meu também, entendeu? E eu não vou contar para ela, não. Ele morreu de rir. Tá vendo? Depois da live eu vou procurar saber quem é. Se tiver assistindo, tá ferrado. Mas por quê? Porque a cultura isso agora é meu. Então eu faço que não é meu. Não pode. Aí eu brinquei com ele, mas achei pertinente falar. A gente tem pergunta aqui. O Rodrigo Sangali, da Sangali Contabilidade, também é um conselheiro, amigo nosso lá no CRC. Obrigada, Rodrigo, pela presença de sempre. Um beijo carinhoso para você. Ele está perguntando como funcionam as empresas de pesquisas financeiras, como SPC e Serasa, com o nome da pessoa e telefone que se encontram, aonde, no caso, eles têm todos os dados dela. E fala, além de sites que você coloca o nome da pessoa ou empresa e aparece praticamente todas as informações dela, serão bloqueados? Então, a primeira pergunta é sobre os dados que a SPC e Serasa tem. Né? Empresa de pesquisa financeira. Sim. As empresas de pesquisa que estão livres da Lei Geral de Proteção de Dados são aquelas de pesquisa acadêmicas, aquelas de pesquisa... Que tem KNAI de pesquisa, exatamente. São autorizadas a fazer pesquisa. Então, são aquelas que efetivamente foram criadas para pesquisa. Que normalmente Serasa e SPC são empresas são pagas. Como qualquer outra e terão que se adequar. Fato é que tudo leva a crer que o maior vazamento da história do Brasil agora, que é de mais de 220 milhões de dados, esteja sendo feito pelo Serasa. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados já se manifestou, está investigando, mas ela não pode dizer agora nesse momento, porque a investigação é sempre, senão ela mesma já está vazando os dados daquilo que não deveria. Só para ser tempestiva, tá muito ligado, gente, aqueles e-mails que a gente recebe que você não sabe de quem para onde a pessoa tem todos os seus dados e você nunca fez cadastro em lugar nenhum. Então, de repente, esse monte de dado que está vazando, e aí, vamos mais além ainda. Né? E aí isso vale para nós, profissionais de contabilidade, empresários de contabilidade, até o próprio Lécio que tem empresa. Você está recebendo dados, aí o seu cliente recebe e-mail pedindo informações, vendendo produto, daqui a pouco ele recebe duplicatas falsas, daqui a pouco ele recebe notícias que levam ele a acessar e daqui a pouco tem alguém invadindo o servidor dele por causa disso. Então, isso que aconteceu com o Serasa, que é público, notório e vai direto ao encontro do nosso assunto de hoje, é muito importante. Rodrigo, a Serasa, ela não é um órgão
de pesquisa, né? Isso, na não realidade, a Serasa é um órgão que nós contratamos, é uma empresa, inclusive espanhola, que foi vendida, né? Uma empresa espanhola. É uma empresa que empresas contratam para poder fornecer informações de financeiras de pessoas físicas e jurídicas, para você vender o seu produto ou não para ela. Ou seja, você paga por isso, né? Muito importante. Mas quando você paga por isso, você está pagando para obter informação. E eu vou ler, tá, Lécio? Quando você está obtendo a informação, você está obtendo uma informação pessoal, que você obteve através de um contrato que você está pagando à Serasa. A Serasa, para pegar essa informação, ela obteve isso de alguém. Foi das instituições financeiras. Sim. E será que a Serasa e as instituições financeiras fizeram acordos, né? Porque aí olha a extensão disso, gente. O banco contratou, fornece para a Serasa vende a informação que passa para o varejo, que o varejo autoriza ou não o seu crédito. Então, assim, não quero polemizar, não é o nosso caso hoje, como a gente está muito na prática, e a gente está dando muitos exemplos, Les, mas pensem lá na frente o que pode acontecer quando alguém te impede de fazer uma compra, porque o seu dado, e por não ter essa regulação, e a gente está correndo um risco, hoje, de não ter, porque não tem essa regulação ainda, o fato de alguém negar a sua compra, porque tem um dado privilegiado, pago, que você tem um nome no SPC, por exemplo, quem autorizou isso? Como que foi essa captação? Então, é o que o Lécio acabou de falar. Dados que nós pegamos lá atrás, que nós vamos continuar pegando, o tratamento desses dados, como ele é feito. Então, a gente está falando de um universo gigante, Lécio. Gigante de problema, gigante de oportunidades que podem pessoas de má índole se aproveitar disso. Exato. E o que ocorre? Até agora no Brasil, todos se aproveitavam disso. Até 18 de setembro, todos se aproveitavam. Mundo. A partir de 18 de setembro, as pessoas de má índole vão se aproveitar. Por isso que é importante, acima de multa, acima de responsabilidade civil, é a reputação que a sua empresa tem que apresentar ao mercado. Então, sim, eu conheço, eu entendo, nós estamos nos adequando e eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer o seguinte: incidente com o tratamento de dados pessoais é impossível de ser impedido. É impossível. Não existe empresa que vai te dizer. Se a empresa já começa falando, não, nós vamos adequar aqui, vocês estão livres desse problema. É mentira. Agora, essa adequação nos leva a um futuro a dizer o seguinte: olha, está aqui minha documentação, eu tive boa fé, aqui o meu relatório, eu tenho uma governança e boas práticas, a partir daí eu tenho uma boa fé. Eu tenho boas práticas. Que ocorreu não é só boa fé, acima daquilo que nós poderíamos, utilizamos todos os esforços acima da capacidade protetiva. Exato. Né? Porque... Aí, quer dizer, na hora que o poder público olhar para isso, vai falar, nós entendemos. Que é o que o compliance prega também, né? O compliance fala, você vai responder por um crime por você não ter praticado as práticas adequadas de compliance. Não, mas eu as pratiquei. Eu fui no melhor nível das minhas intenções. Sim. E de boas práticas, é o que está falando aqui. O Rodrigo também coloca um negócio, né? A segunda pergunta dele, que é dos sites em que você joga seu nome, ele fornece todos os seus dados, como aquele site Consulta Sócio, por exemplo. Sim. Eu entrei aqui agora, por exemplo, disse que meu telefone foi hackeado porque eu não consegui acessar o site. Eu imagino que eles devem estar tendo uma série de problemas para conseguir expor dados de alguém. Porque, de fato, você jogava seu nome ali naquele site e ele te dava dados, inclusive, de empresas que você não é mais sócia, ou enfim. Então, ele está perguntando se esses sites serão bloqueados, né? Se eles terão algum impedimento em dispor esses dados. Eles não vão ser bloqueados, mas eles vão ter aquela politicazinha lá para você aprovar ela. Isso. O que vai ocorrer é que, primeiro, muitos já estão sendo... os próprios proprietários já estão tirando do ar e estão adequando para a retomada. Essa semana foi muito interessante porque houve aquele vazamento de 220 milhões de dados que está sendo atribuído ao Serasa, e a partir daí um grupo na internet abriu um site eu vazou-me, agora eu não me lembro. Então você colocava lá o seu CPF, o seu nome, o seu CPF, você descobriu o que tinha vazado de informações suas ali. Então já começaram a questionar esse site, né? E ele já está se adequando para que a pessoa possa efetivamente ter uma
Não lembro o site, mas quando a gente se reuniu, você e Marcelo e o Rômulo, o Marcelo falou o nome de um site. Foi esse Consulta Sócio. Consulta Sócio. Esse Consulta Sócio, ele te dá o passado societário. Não, é outro. Teve um outro o Marcelo também. comentou, falou bem assim, não, mas olha só, Léo, se a gente entrar num site, basta eu pagar, aí lembra que ele até falou, digita aí. Aí eu digitei, eu falei, eu não acreditei. Ele falou, digita aí. Aí eu digitei o número do CPF, Tamires, saiu o nome do meu vizinho. Sim, e se eu quiser saber mais dados, era só eu pagar X reais. Eu não lembro o nome agora. Mas esses tipos de site, eles vão ter que realmente sair do ar e se adequar. Não tem como, não tem como. Agora, é importante lembrar aqui que tudo isso que nós estamos falando, nada é proibido no todo. Tudo vai ter que passar por adequação. Na realidade não é proibido, mas tem que ter os procedimentos que estão na lei. E aí, Tamires, antes de você negar nas próximas perguntas, que eu estou vendo que o Léo, um beijo, tá? Vou falar agora o meu advogado preferido. Vamos lá. Só falando das responsabilidades antes das perguntas, que o Léo caprichou aqui, tá? Vou deixar a Tamires aqui se ambientalizar nas perguntas do Léo. Existe a questão das responsabilidades, a lei trata, e aí é muito importante isso, gente. Então, olha os procedimentos que a lei diz. O agente de dados pode ser condenado por dano patrimonial, por dano moral, por dano individual e, o pior de todos, coletivo. Exatamente. Então, pensa bem. Há, em regra, solidariedade, que você falou agorinha, entre o agente e os compartilhamentos dos dados, ou seja, quem passou o dado, quem recebeu o dado. Então, aqui nesse caso, na prática, nós temos uma empresa e um contador, né? Compartilham dados. Às vezes aquele contador também trabalha com o departamento pessoal, então eles compartilharam dados. O que ocorre? Houve um vazamento, houve um incidente. A gente fala muito de vazamento, mas o incidente é mais amplo. Houve um problema. Houve um incidente. O que ocorre? O contador não está adequado à lei. A empresa está. Então, na hora de se observar a responsabilidade... Nossa, perfeito. O contador vai ser responsável. Falar, olha aqui, eu tenho todo um grupo de informações de segurança para dizer que isso não eu tenho processo instituído, eu tenho um processo fiscalizatório interno, eu tenho um controle interno, eu tenho compliance, tenho governança, meu contador não tem. Então, o vazamento possivelmente foi de quem? Foi dele. Exatamente. Então, gente, nós contadores temos muitos dados e é muito importante isso que o Léo está falando. E a inversão do ônus da prova é outra coisa que veio com o Código de Defesa do Consumidor, né? Que o consumidor é hipossuficiente e o fornecedor do produto ou serviço tem que provar. Então, eu entro com a ação, mas quem argumenta, mas quem tem que provar é o outro. Na Lei Geral de Proteção de Dados é a mesma coisa. Não, sim, a inversão. Eu entro dizendo que a empresa tal vazou os dados, vazou meus dados, fez algum incidente e tal. A empresa vai ter que provar. E como é que ela vai provar isso? Né? Ela vai ter que dizer, não, olha, não deve ter ocorrido por nós. Por quê? Porque nós temos processos claros, processos claros, governança, boas práticas, nosso relatório de impacto está aqui, nós somos seguros. E aí um outro item que está no artigo lá da responsabilidade é a questão de ações coletivas. Né? Isso, o Ministério Público, a Defensoria Pública e outros órgãos que podem ingressar com ações coletivas que estão previstas na legislação, que não é na Lei Geral de Proteção de Dados, na legislação própria, esses órgãos que podem ingressar com ações coletivas podem ingressar com essas ações e depois as pessoas virem participar dessa ação só para requerer o dano, porque já ficou provado que aquela empresa que gerou o dano. Então, imagina o nível que isso pode ocorrer. A gente fala muito de dano, mas é importante, eu vou aproveitar para citar aqui também. Imagina uma empresa que precisa do tratamento de dados pessoais para trabalhar, para funcionar, para gerir seus processos, e um juiz e recebe uma intimação de um juiz dizendo, olha, a partir de agora para, porque você está fazendo tratamento de dados fora da lei. Isso pode, isso inclusive, é uma das decisões que pode ocorrer hoje. Não, e consequências. Eu posso ser impedido de continuar com a empresa porque eu não consigo ter dados pessoais, porque o juiz me condenou. Tamires, eu vou no momento agora relax, vou tomar um vinho, enquanto você faz as perguntas do Leonardo para o Léo, porque o Leonardo escreveu assim, não pergunta para Carla, não, para Lécio. Então, vamos lá, para Lécio. Tamires e Carla estão de folga agora. Sim. Se os dados pessoais já vazaram, por exemplo, no Serasa, e uma empresa tiver vazado os mesmos dados, ela também será punida?
Sim, será punido, porque cada um é punido pela ação ou omissão que ele pratica. É claro que ele pode argumentar que o dano que aquela pessoa sofreu não é tão grande, porque esses dados já estavam vazados. Pode minimizar. Isso é um argumento de minimização, mas cada um é punido pela ação e omissão que pratica. Se ele causou um incidente com dados também, ficar provado que aquele incidente, que aqueles dados vazados, por exemplo, são da ação ou da omissão daquela empresa, mesmo que aqueles dados estejam vazados, sim, ele vai ter responsabilizado, podendo ser punido civil e podendo ser punido administrativamente a partir de agosto. Ok. Então, com o vazamento dos telefones de mais de 100 milhões de pessoas, acredita-se que, em razão da LGPD, com as pessoas atingidas passem a ter um aumento significativo de spams, as telecom serão responsabilizadas? É a mesma pergunta do Dr. Leonardo Bonorin. E no caso, a gente já aproveita o assunto anterior e eu acho que o Ministério Público deve atuar, porque a autoridade nacional, hoje, ela investiga. O Ministério Público, junto com as delegacias de defesa do consumidor, já devem atuar nesse sentido, investigando e buscando a responsabilidade. E é interessante, olha como é que isso funciona individualmente. Eu descobri que minha conta telefônica foi vazada. Eu posso fazer um boletim de ocorrência online. Para quê? Porque aquele boletim de ocorrência online ele funciona como um tipo de informação pública que eu estou prestando ao poder público dizendo que aquele fato ocorreu. Então, eu pego o meu boletim de ocorrência, guardo ele para quando ficar provado a responsabilidade de uma empresa de telefonia, eu posso ingressar com uma ação individual pedindo reparação de danos contra a empresa de telefonia, de acordo com o artigo 42 da Lei Geral de Proteção de Dados. Coitado das empresas de telefonia, né? Isso. Já sofrem enquanto isso não ocorrer, as empresas não vão se posicionar entendendo que aqueles dados não são delas. E elas precisam de sofrer no bolso, elas precisam de sofrer na reputação para que elas possam ter atendimento mais adequado, mais justo, e entender que são nossas garantias da privacidade, que elas devem respeitar. Ilécio, indo bem esse ponto aí que você tocou, eu acho que o dano moral e a exposição, que na realidade vamos falar de risco, né? Eu acho que vai ser mais doído para as empresas do que o financeiro. Sim, na minha opinião. Sim, claro. Porque eu não vou querer ter uma companhia de telefone que não tem segurança nos dados que eu estou fazendo, porque eu tenho dado um monte de coisa. Não, isso está totalmente ligado ao valor da empresa no mercado, que é o que a governança, risco e compliance pregam. Qualquer escândalo hoje diminui ou aumenta o valor da ação da companhia. Exatamente. Então, as pessoas estão muito preocupadas com isso. Por isso que eu me preocupo tanto com a questão da reputação. Tamires, o Rodrigo fez uma pergunta, eu vou responder a ele. Rodrigo, existe um ponto que não é o mais importante da lei, ele perguntou se teria que ter autorização, que é o termo de consentimento. Na realidade, o termo de consentimento ele não é o principal ponto, né? Porque, primeiro, tem necessidade do dado, como esse dado vai ser... Vamos avançar ali? Vamos, porque o de pior nós já falamos, né? Avança mais um. Aqui, que aí ele vai... apesar de eu ter colocado ali primeiro, né, que é a base legal para o tratamento, o termo de consentimento é quando, assim, eu estou pegando um dado, esse dado ele não é obrigatório por uma situação legal, por exemplo, é social. Eu sou obrigada a pegar os dados do funcionário, me corrija se eu estiver errada, tá, Lécio? Eu sou obrigada a pegar. Eu sou obrigada a pegar um dado do funcionário do meu cliente. Por quê? Porque existe uma lei, existe um sistema que é o social que me obriga a ter vários dados. Então, tem uma obrigação legal. Então, vamos pular, Rodrigo, o consentimento. Estou na obrigação legal. Tá, mas quais dados está lá na lei do E-Social? Está lá cor, raça, regime de casamento tem? Vamos supor que não. Então, eu não tenho que pegar. Não é uma obrigação legal. Então, se não é uma obrigação legal, não é uma política pública, então tem que ter o consentimento para pegar. Então, eu vou fazer o caminho inverso, tá, Lécio? Então, assim, a obrigação legal é nós contadores, Rodrigo e todos estamos assistindo da área contábil, qualquer atividade que vai ver o vídeo depois. Se não existe uma obrigação legal, se não é derivado de uma política pública, se não somos órgãos de estudos e pesquisas que são autorizados a fazer coleta de dados,
se não faz parte da execução de um contrato, se não está provido de um processo judicial administrativo, não tem nada a ver com a proteção da vida, vou falar dos planos de saúde, Lécio já comentou, tutela da saúde, não tem nada a ver com proteção de crédito, então tem que ter o termo de consentimento. Certo. Eu fiz a curva do inverso, tá, Lécio? Só para o assim Rodrigo que falar. Funciona. Então, assim, nós contadores, empresários contábeis, nós empresários de uma forma geral, qual dado eu preciso para prestar determinado serviço, varejo, vender determinado produto, fornecer tal informação. Analiso, lembram dos 10 mandamentos que eu falei agorinha? Analiso os 10 mandamentos do tratamento dos dados. Não está em lugar nenhum essa necessidade? Termo de consentimento. Consentimento, não é isso, exato. Falei errado? Ali, não, falou certo. Aí nós vamos fazer um exercício para isso fixar na nossa cabeça. Vamos pegar o assunto do imposto de renda pessoa física. Perfeito, que a Tereza perguntou. Imposto de renda pessoa física. Vamos lá. Está ligado à proteção do crédito? Não. Está ligado a interesse legítimo daquele que tem que guardar os dados? Não. Está ligado à tutela da saúde? Não. A proteção à vida? Não. Está ligado a processo judicial, administrativo, arbitral? Não. Está ligado a uma execução de contrato? Espera aí. Não. Espera aí. Não. A pessoa física contrata um contador para prestar um serviço. Qual serviço? Confecção da declaração de imposto de renda. Então, vocês celebram um contrato. Para celebrar esse contrato, é necessário tem que constar nele todas as necessidades. O objetivo do contrato? O objetivo do contrato é confeccionar a declaração de imposto de renda. Então, para executar esse objetivo, é necessário que entregue os documentos? Sim. Então, nesse caso, dentro do nosso exercício, não vai precisar do consentimento. Porque eu vou ter no contrato vai ter tudo. No contrato. Mas agora, aí tem que estar no contrato. Precisa. Agora vai ter que fazer contrato. Exatamente. Nem que seja simples, de uma folhinha só. E tem que ter também, eu sugiro, tá, Lécio? Não é que tem que ter, não, gente. Perdão, vou voltar aqui a fala. O ideal é que tenha uma cláusula de confidencialidade deste dado. O ideal é que tenha quem vai estar usando esse dado e o ideal é que tenha todos os dados que serão necessários. Ou seja, você vai receber informações estritamente necessárias para a confecção da declaração de imposto de renda da pessoa física. Aí eu não preciso do consentimento. Isso, não precisa. Por quê? Porque é um tratamento de dados que nasce da execução de um contrato. Se tiver contrato. Então, vamos lá, que é o mundo real, vamos à realidade agora, incorporando então, vai aqui. Fazer imposto de renda, a gente não faz contrato. Vai ter que fazer. Por que a gente não faz? Porque é uma coisa corriqueira, uma vez por ano, pela natureza do serviço. Primeiro, que não é obrigado a ter profissional contábil para fazer, mas em determinados casos é muito complicado, e aí o empresário ou a pessoa física fala, não, eu vou contratar um contador porque eu não quero ter esse trabalho. Eu só contrato contador, porque eu já tentei fazer e sempre deu errado. Então e aí, nesse caso, contadores, né? Então vejam o conselho. Isso é um conselho, tá? Não é um consentimento, não. Vejam o conselho. Façam contratos, Daniele, por favor, né? Vamos lembrar disso. Se não tem, porque não precisa de consentimento, porque vai ter um contrato, nem que seja de uma folha. Nesse contrato, você tem que ter as regrinhas, né? Do dado, né? O que você vai fazer, quem vai utilizar. Muito importante isso. Carla, é obrigatório? Se vai ter dados sensíveis, também tem que ter uma cláusula lá. É obrigatório? Não, não é obrigatório, mas é o necessário, porque lembra do processo? Então, acaba se tornando obrigatório por causa do processo. Né? Exatamente. Então, o exercício é esse. Você vai olhar para a lei e buscar esses 10 itens. Você passa por todos e o último é consentimento. Se não coube em nenhum dos outros, aí você vai fazer um termo de consentimento. É porque todo mundo, Lécio, assim, vem sempre no primeiro. Eu coloquei, é proposital aquilo ali. Consentimento primeiro. Então, assim, não. O consentimento não é o primeiro, gente. Vamos analisar todo o resto. Eu falei dos 10 mandamentos, é porque são os 10 mandamentos da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse, assim, as 10 bases legais. Não tem obrigação legal, não tem política pública, não é entidade de pesquisa. Opa! Se não tem contrato, termo de consentimento. Então, Rodrigo, o termo de consentimento, quando a gente vai comprar uma roupa numa loja, a gente não vai ter um contrato, a gente vai ter um termo de consentimento. E se eu dou seus dados se eu quiser. Esse termo de consentimento não precisa ser um contratinho, não. Uma folha, pode ser o celular, como eu dei o exemplo, né? A pessoa te compartilha um QR Code. Estou olhando aqui para a tela atrás do Leonardo, estou vendo o QR Code. Quando você põe assim o QR Code, vai aparecer o termo de consentimento e você vai assinar com a própria mão, assim, com o dedinho, né? O termo de consentimento está autorizando. Então, muito cuidado, né, com isso. Vocês vão buscar no mercado aquilo que se adequa, e mais que hoje a gente tem muita tecnologia.
não precisa ficar guardando papel. Então, a Carla já até criou um modelo bom tecnológico aí, é isso mesmo. Não, é porque, na realidade, tudo é novo nesse não, mundo. É porque tudo é novo. O QR Code ele é muito bom, né? Porque ele é rápido. Então, por exemplo, a gente criou o nosso cartão digital, né? Então, a gente vai lá, né, faz o nosso cartão digital, aí eu posso ir lá no QR Code e falar, bem, se eu quero compartilhar os meus dados, eu compartilho os dados, né, Tamires? E aí eu posso vir aqui, por exemplo, o Lécio hoje está aqui, né? A gente Tem quase tudo ali naquele cartão. A gente está aqui num papo descontraído, mais técnico, falando de coisas muito importantes, aí o Lécio fala assim, Carla, vamos fazer uma troca de informação? Eu posso vir e falar bem assim, tudo bem, Lécio, dou o QR Code aqui para ele, coloca aqui a sua assinatura que você está consentido. Eu estou falando, Dani, fica a dica, hein? Fica a dica. Estou colocando aqui, aí eu vou aqui, Dani o Lécio põe o celular dele aqui em cima do meu e no QR Code, aí vai aparecer um contratinho de uma folhinha, ele vai ler. E normalmente ele não vai ler, esse é o detalhe. Quer dizer, o Lécio vai ler, mas a maioria das pessoas não vão ler. E eu vou falar bem assim, como é que eu assino? Não, é só o senhor aqui passar o dedinho assinando, rubricando. Você autorizou. Então, Rodrigo, pode ser qualquer tipo de autorização, desde que olhe os 10 mandamentos, hein? Então, se não se enquadrar nos 9 mandamentos, o 10º é o termo de consentimento. Isso. O Leonardo manda agradecer pela orientação e fala que é só contratar um bom advogado para elaborar um contrato. Exatamente, aí, ó. Por quê? Porque esse espaço da Lei Geral de Proteção de Dados, o Leonardo falou bem, é um espaço aberto para todos. Né? E é um espaço aberto a todos e é um espaço que necessita de bons profissionais e profissionais probos. Porque normalmente, muitas vezes, quando a coisa é nova, o que ocorre? Aqueles aproveitadores correm na frente para obter alguma vantagem financeira. Né? Mas, por ser um mercado novo, é necessário de profissionais probos que vão trabalhar com cuidado. E vamos lá, né? Paciência. O mercado jurídico, vejam, né? Eu converso com muitos. Nós, contadores, temos muito contato com os jurídicos, né, Tamires? E é assim, Lécio, todos os advogados que eu conheço falam, nossa, como eu estou trabalhando nessa pandemia. É claro, onde tem problema, tem o direito envolvido e tem um processo envolvido. E olha, gente, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem um campo enorme de trabalho, que pode ser feito em parceria com outras formações, que você pode ajudar o seu cliente. Carla, eu posso, então, na prática, com base nesses 10 mandamentos, com base em tudo que você está falando, contribuir com o meu cliente, prestar esse serviço seja claro, parte do serviço? Pode. A gente pode chegar, por exemplo, nós 3 aqui, Tamires é do tecnologia, eu sou do processo, o Lécio do direito. Podemos, né? E aí vem o contador e contribui. Claro que a gente pode, mas vejam algo mais, a importância disso tudo para a nossa prestação de serviço, a importância disso tudo para que um bom relacionamento, um relacionamento saudável. Sim. Né? Eu acho que isso é muito importante. E aí, pessoal, a gente colocou também um passo a passo, né, Lécio? Esse passo a passo aí, Carla, na verdade, ele é fruto de um ano de estudo, né? Eu queria só falar, sua tese de doutorado é o quê mesmo? Minha tese de doutorado... Eu tentei traduzir isso para alguém, assim, não consegui lembrar do texto todo. Minha tese de doutorado é responsabilidade criminal por entes autônomos de inteligência artificial. É uma teoria de direito penal para punir a inteligência artificial. Só para eu lembrar, porque tá ligado, eu sabia que estava ligado à tecnologia. Já é ligado à tecnologia, mas nesse período que eu estive estudando, eu e minha família estivemos por 3 anos na Europa, voltamos agora em junho, e lá eu tive contato com a lei europeia, GDPR. E retornando ao Brasil com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu ainda na Chegou pandemia... na hora, né? Na pandemia, lá preso dentro do apartamento lá em Portugal, eu escrevi, junto com um amigo, comentários à Lei Geral de Proteção de Dados da Lumen Iuris. Quem quiser comprar, está no site lá e também, através das minhas redes sociais, consegue. Então, a partir daí, nós retornamos ao Brasil em junho e começamos a trabalhar exaustivamente com esse tema. Então, nós criamos um passo a passo, dependendo da empresa que fizer, do profissional que fizer, ele vai... ir por um caminho diferente, talvez, do meu, mas mudando, às vezes, também o nome de uma coisa ou outra. Mas, basicamente, na prática, eu, empresário, quando for trabalhar, adequar minha empresa à Lei Geral de Proteção de Dados, quais os passos? No meu caso, são 3 passos básicos. Primeiro, diagnóstico. Segundo, ações de adequação. E terceiro, revisão e teste. Vamos lá.
Diagnóstico de maturidade de tratamento de dados pessoais. Quer dizer, não existe como um profissional olhar de fora uma empresa e falar, olha, a sua empresa é madura ou não é madura, ou a sua empresa está em determinada situação de 0 a 10, no que tange à proteção de dados. O que tem que ser feito é que, no início do trabalho, é que seja feito um diagnóstico. Né? Você tem uma ideia, na Tasso, eu fiquei impressionado como que a Tasso funciona. Eu quero aqui, né, até dizer isso, eu fiquei impressionado. Por quê? Porque a Carla, no nosso contato, preencheu uma ficha, eu, a partir da ficha, propus um trabalho para ela, aí a Carla falou assim, não, vem aqui para você conhecer a Tasso. Na hora que eu cheguei na Tasso, eu simplesmente fiquei impressionado com o nível de disrupção exponencial que a Tasso está. Né, com o tipo de trabalho que ela executa e tal. Carla, você está de parabéns. Né? Não estou enchendo a bola aqui, não, mas realmente a gente tem que falar... Mas isso foi porque assim, ele me mandou um valor. Eu falei, opa, peraí, não, isso aqui eu já fiz parte disso. Vem cá para você conhecer, para você mas ver. Mas também nós encontramos, por isso, mas eu acho que é isso, né? Outro negócio. Eu não encontrei escritório de contabilidade, eu encontrei um outro negócio. Aí, na hora que eu cheguei lá, eu falei, não, a gente vai ter que rever o processo. A minha proposta de trabalho está fora. Então, aí, quando eu ingressei, eu revi o processo. De um tempo para cá, eu tenho encontrado coisas que a gente tem olhado de formas diferentes e tem adequado. Possa melhorar, cada dia melhor. Né? Ela me apresentou alguns documentos, né? Mas é o quê? É um trabalho sistêmico. Então, nós aí... E não é estático, né? Não é estático. É multidisciplinar e sistêmico. Então, diagnosticou, nós sabemos agora o que efetivamente é a empresa e como essa empresa está a nível de maturidade, se é 0, se é 1, se é 2. Aí nós vamos para as ações de adequação. Então, mapeamento e tratamento de dados. Então, nós vamos descobrir quais são os processos e mapear esses processos. Na Tasso, a gente consegue fazer isso praticamente sem ir lá. Eu tive acesso ao sistema, eu e o Rômulo da segurança da informação, nós praticamente fechamos esse momento pela internet. Né? Eu queria só comentar que, assim, gente, eu sempre falo, eu dou aula há muito tempo, né, eu dou palestra há muitos anos, e eu sempre falo que a tecnologia ajuda muito a gente como profissional. E não são tecnologias robustas, caríssimas. Né? Então, o que o Léo está falando, eu uso muito o site. E o site ele tem um login e uma senha que o cliente faz. Então, esse site só acessa quem tem o login e a senha. E é ele que escolhe. Isso significa que não é a Carla que dá a transparência do dado. A Carla simplesmente alimenta aquilo através de um site que... Até conversei com um cliente hoje, e ele falou bem assim, nossa, eu estou dando graças a Deus que eu botei todo o material dele na Amazon, porque ele teve um processo e tal, teve vazamento. Então, a gente teve um custo para fazer isso que não foi alto. As pessoas que me perguntam, eu sempre falo, Lécio, não foi alto. O meu custo, que não é alto também, porque a segurança para mim é muito importante, Sim. é onde está assegurado esses dados do cliente, que são muitos, você viu, mas o cliente escolhe quem tem acesso ao dado. Então, não sou eu. Sim. Então, isso é uma segurança. Eu acho que qualquer profissional contábil, do direito, inclusive, da economia, áreas afins de dados podem fazer isso, com soluções simples. Eu costumo dizer, eu acho que é importante ele falar isso, assim, as pessoas complicam demais as coisas, né? Certo. E quanto maior o grau de complexidade, mais caro fica. Então, eu falo para os meus clientes, vamos simplificar a utilização da informação. Então, o diagnóstico, é claro, você fez, eu também faço, né? A gente fez um diagnóstico, a Dani, na realidade, a Dani fez um diagnóstico comigo do que a gente precisava, a gente leu a lei, a gente estudou, e a mesma coisa os clientes vão fazer, e a mesma coisa outras empresas vão fazer. Diagnóstico também, uma dica, pessoal, você pode encontrar coisas ali que você não precisa. Então, hoje, por exemplo, quando a gente começar novamente os cursos da Tasso, e a gente começa agora em março, a gente já tem dados que a gente não vai pedir mais. E a gente já criou algo dentro do site que você autoriza o dado e depois você pode retirar o dado. Algo que a gente fez aí depois da entrada ali do Lécio para analisar. Então, diagnosticar é mapear. Né? Então, a gente fez um automapeamento do que como a gente ia tratar aquele dado, de qual dado, que eu acho que a dificuldade maior do empresário, Lécio, depois eu queria que você finalizasse lá mais à frente com isso, Sim. Como que eu vou mapear este dado?
Como que eu vou mapear este dado? Como que eu faço isso? Porque às vezes a gente acha assim, você deu um exemplo para mim muito interessante, que a gente não pode falar o nome de uma instituição de ensino, Sim. todas são assim. Quantos contratos você tem? Quantos dados você tem? Eu Sim. tenho 10 e você descobriu 300. 300. Então, 300. assim, a Tasso foi, para mim também foi isso. Carla, quantos fornecedores você tem? Sim. Eu tenho energia, 7. Vamos ver se é 7 mesmo? Então, assim, a gente também não tem a dimensão do alcance da lei, sabe, Tamires? Então, eu fiquei muito no pé da Dani para isso. E por quê? Porque eu vi que isso poderia ser uma oportunidade para pessoas de má fé. Sim. E eu não queria acho que esse é o ponto. isso. Então, feito o mapeamento, nós vamos fazer uma análise de segurança e risco. Mapeou, nós sabemos quais são os processos, eles estão mapeados, nós vamos ver qual o nível de segurança e qual o nível de risco de incidentes. Aí, trabalhar os documentos a partir daí. Né? Nós já adequamos alguns documentos, faltam alguns poucos para serem adequados, porque eles vão se modificando a partir daí. Treinamento corporativo, treinar os colaboradores, a direção, treinar o jurídico, treinar o departamento pessoal, todos aqueles que atuam com tratamento de dados. Criar um canal de comunicação com os titulares, que é uma coisa que agora também nós vamos implementar um canal de comunicação. A gente criou lá na empresa, para vocês contadores e empresas, assim, a gente criou um chat, já tem tempo, já tem uns 2 anos, né, Dani? A gente criou um chat e agora a gente criou uma ouvidoria. Né? A gente criou uma ouvidoria. O que é essa ouvidoria? São canais de reclamação, tratamento. Então, o próprio cliente ou qualquer pessoa pode ir lá e falar, olha, retira meu dado e eu vou lá e a gente retira. Então, a gente criou uma ouvidoria para os clientes. E agora ele vai ser o site de ouvidoria e privacidade de dados. Ele vai crescer. Vai crescer. Então, muito importante. Esse treinamento, esse canal de comunicação com os titulares, são os titulares dos dados, né, Lécio? Ali o treinamento é isso, né? Sobre os titulares dos dados. Isso aí. E, claro, um ponto importante que é o item C, que é revisão e teste, né? Isso. Terminou, nós vamos rever tudo que foi feito, se os documentos estão ok, se está tudo ok, e vamos fazer um teste. Olha como é que isso é importante. Eu não tinha pensado no teste. O teste foi uma das últimas coisas que foi inserida no meu processo. Por quê? Porque depois que eu tive acesso e me associei a um indivíduo da segurança da informação, ele, na segurança da informação, tudo é testado. Falou, não, Lécio, o teste. Eu falei, como assim? É retroalimentado para testar. Tudo que a gente termina e executa tem um teste. Tem que ser testado. Teste para ver. Porque no TI eles retroalimentam para poder fazer os testes. Exatamente. Então, quer dizer, aí... Tanto que tudo é feito primeiro em uma área, depois é colocado na chamada área de produção, que eles chamam. Tudo é testado antes para depois colocar em produção. Exato. Gente, eu achei que... Olha, a gente está 1h40 aqui falando, mas é porque está muito bom. Vamos lá. Pontos mais importantes da LGPD. Direitos dos titulares de dados, o Lécio já falou, responsabilidade civil. Respeito a esses dados sensíveis, né? E de menores, nossa, assim, meu Deus, daria outro dia para falar só de dados menores. Regras para compartilhar, a gente também já comentou. Obrigações contra a publicidade de incidentes, né? O Lécio comentou um pouquinho sobre isso. E isso, de fato, quando a gente fala em reputação, isso é muito importante. Por quê? Porque agora, quando o incidente ocorre, a lei obriga a empresa que passou pelo incidente comunicar à autoridade e comunicar, dependendo do nível de incidente, também as pessoas que sofreram. Então, imagina uma empresa virar para... É um novo recall, né? A empresa virar para os seus clientes e falar assim, olha, desculpa, ou para os seus colaboradores, eu errei, houve um vazamento de seus dados a esse nível. É como colocar a cara a tapa. Então, a lei obriga isso aí, a publicitação compromete o dos valor dados da empresa, como o Tamires falou. Isso. Aí a gente tem também a avaliação desse impacto. Eu falei aqui para vocês, não é algo estático, é algo dinâmico. As atividades que envolvem o tratamento desses dados. Então, vários pontos importantes que devem ser observados. Notificações, a gente está chegando aí nos finalmente. E aquilo que eu falei aqui nesse ponto, a notificação, ser obrigado a notificar, né, quais foram os riscos daquele incidente, daquele vazamento a todas as pessoas. Né? Então, por exemplo, agora nós temos uma empresa de telefonia que está escondidinha, que não falou, olha, o vazamento saiu daqui, tá? Vocês me desculpem, vamos tomar os cuidados necessários. Está escondida. Quer dizer, é uma empresa que ainda não se atentou para a necessidade que ela tem de notificar os seus clientes. Nós tivemos um caso recente de uma empresa de sistema contábil
que teve os sistemas vazados. E ela se manifestou. O sistema ficou fora do ar, inclusive. Ela se manifestou porque o sistema ficou fora do ar e parou as operações nos escritórios de contabilidade. Então é necessária a notificação tanto aos titulares de dados, quer dizer, aquelas pessoas que foram atingidas, quanto à autoridade. Nós levamos 45 dias para conseguir, de uma transição de um sistema para outro. Nós precisamos da base de dados trabalhista de folha desse sistema que teve informação vazada. Sim. Nós demoramos 45 dias para conseguir a comunicação com o antigo escritório de contabilidade, com eles, para conseguir os dados. E eu todo tempo eles falando, a gente não pode fazer isso por conta disso, tem LGPD aí, vocês só vão ter esses dados. Desses dados, se vocês assinarem isso, teve assim um processo. Porque na realidade não tá, assim, as pessoas não estão formalizando no geral, do início ao fim, como tem que ser, mas quando tem um incidente, elas sabem que elas têm que fazer. Sim. Estão se protegendo ao máximo. Exatamente, estão minimizando isso. Bem, os dados das notificações, Lécia, eu não vou passar, porque são dados... Estão previstos em lei. Estão previstos em lei. As sanções administrativas, né, que é a questão da advertência, isso, da a partir multa. De agosto, agora, lá no artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados, existe lá um número de sanções administrativas. Isso, sim, que a Agência Nacional de Proteção de Dados é que vai poder fazer essa instituição. E que não impedem o dano moral, patrimonial, que pode ser individual ou coletivo. E o criminal, né? Não, e já existe uma legislação, tá? É bom você ter lembrado, já existe no Código de Defesa do Consumidor nesse sentido, mas já existe uma legislação sendo discutida no Congresso Nacional dos crimes ligados à Lei Geral de Proteção de Dados. E assim, é muito bom falar que a sanção administrativa que está lá no artigo 52, ela trata da multa da Agência Nacional, né, até do governo, que é até 50 milhões, mas tem também, eu, Carla, posso entrar também e pedir também o dano moral. Isso. Então, assim, são duas possibilidades de autuação, ou seja, de desvio financeiro por não cumprir a lei, que é o tratamento dos dados de forma correta. E às vezes, Carla, a pessoa que quer falar disso, fala assim, olha, tomem cuidado com a multa da autoridade. A multa da autoridade, volta um ali, para vocês terem uma ideia, é no máximo 50 milhões, mas é uma multa simples de até 2% do faturamento anual. Então, assim, às vezes tem empresa que vai ganhar mais com a venda dos dados e prefere pagar. Sim. Só que tem um detalhe. A pessoa que sofreu, vamos dizer assim, com a venda do dado, a multa pode ser maior, porque aí já não tem limite, exato. Né? Mas aí o que ocorre? Por isso que eu falo, o problema não é esse. O problema é a reputação da sua empresa. O problema é você estar dentro do mercado... Que você está dizendo que você não tem política e que a vulnerabilidade dos dados ela existe. Então, isso não tem valor. Não é 50, pode ser muito mais que isso, né, que você não desembolsa diretamente, mas indiretamente você vai desembolsar. Exato. E aí, Lécio, a gente falou aí, pessoal, dos desafios da adequação, que a gente está finalmente agora. Quais são os desafios? Mudança da cultura, foi a primeira coisa que a gente falou, essa palavrinha aí, cultura. Já reparou como essa palavra está em muitas coisas? Mudança da contabilidade, mudança do direito. Tem uma uniformização. Gente, tudo é mudança de cultura. Porque nós estamos vivendo um momento disruptivo e um momento exponencial. Então, assim. Quebra de paradigma, né? Quebrou os paradigmas, né? É ótimo. E é um momento de oportunidades. Aí a gente tem a treinamento e manutenção de um encarregado, que é o nosso DPO. Criação de um canal de atendimento aos titulares, que a gente falou aqui, eu dei o exemplo aí. E eu vou dizer para vocês, canal de atendimento, pessoal, tem itens gratuitos, tá? A gente lá na Tasso usa o Talk2, que é um sisteminha gratuito na internet, vinculamos isso ao site, e aí a gente consegue receber essas informações, esse canal de atendimento. Sim. E Tamires, agora é com você. Não tem mais dúvida aqui, deixa eu me certificar. A Tereza Nader pede para dizer que o que nós estamos fazendo não é um bate-papo, e sim uma palestra. Parabeniza mais uma vez pela abordagem desse tema. Nós gostaríamos aqui mais uma vez de agradecer, principalmente a presença do Lécio aqui conosco. Obrigado pela extensão pela transmissão desse conhecimento e com tamanha intensidade e extensidade aqui para nós. Foi muito importante. Esse projeto é um projeto realizado pela TASSO, Accounting Business, pelo Grupo Expertise. A Milza, que não está aqui conosco por problemas de saúde. Mas gente, a Milza segunda vez, mas pode deixar que Márcia ela vai estar aqui, gente. Ela estará aqui, vocês estão todos convidados para a nossa próxima live, que vai falar sobre Compete, como se beneficiar, né, como utilizar esse benefício fiscal. E nós somos sócias do Grupo Expertise e junto com a Carla Tasso, da Tasso Accounting Business, nós temos esse projeto do Papo Técnica e Confraria, que todo mês nós temos um
encontro aqui para falar sobre algum assunto técnico com vocês. Também agradecer aos nossos colaboradores, os nossos apoiadores, a Picnic Box, né, que sempre traz aí essa tábua para gente, a Casa do Porto e a Vila Vídeo, que fica aqui nos assistindo a todo tempo, com toda a atenção. Se vocês verem os nossos bastidores, que chique que é, vocês iam querer estar aqui sempre conosco. Tá bom? E aí, Tamires, eu queria aproveitar e dizer que quem fez a inscrição pelo site vai ter um certificado da palestra, né? Da palestra não, desse papo, mas vai ter um certificado, né? E já, gente, a gente vai começar até a fazer o nosso papo, esse papo que é gostoso aqui da gente técnico, de também já pedir apoio aí até ter pontuação de educação continuada. É isso aí, né? a gente Temas quer pontuar. contábeis, daqui a pouco nós vamos chegar nisso aí. Porque esse assunto é muito, a gente vai evoluindo, rico, a gente vai evoluindo. Exatamente. Lécio, eu queria te agradecer particularmente, acho que foi muito bom. Queria colocar aí a atenção dos profissionais de contabilidade. Realmente, esse projeto que a gente fez em conjunto, que saiu de uma brincadeira, de uma coisa que seria outra, é muito legal, mas, mais do que tudo, ele enriquece as pessoas, né, de uma forma diferente. Sem dúvida. E, assim, sua presença aqui foi fundamental hoje. Agradeço a você não só pela parceria, mas pela sua disponibilidade, em plena quinta-feira, véspera de carnaval, 7h da noite, está aqui. Isso mostra como nós somos ousados. Sua esposa está aqui com a gente. E agradecemos a todos aí que estão nos ouvindo. Passo a palavra para você, para suas considerações finais. O que eu quero fazer é agradecer ao carinho, né, que a Carla sempre tem com a gente, todo mundo lá, né, da Tasso, consultoria. Eu quero também colocar à disposição, para quem quiser, nós temos contatos, já passaram aí. Vou voltar aqui para você. Parei, vou voltar aqui, pronto. Isso, pode entrar lá em contato, nós temos lá um telefone de contato e temos também um e-mail de contato para tirar dúvidas, o que for necessário. Né? Estamos à disposição, agradeço a todos e uma boa noite aqui. Muito obrigada, Lécio. Obrigada, bom carnaval Carla. a todos, gente. Olha o Covid, atenção. Exato, cuidado com o Covid. Nos sigam nas redes sociais, tanto da Tasso Accounting Business, no canal do YouTube, no Instagram, o Grupo Expertise também, e também agora a Tex BPO, que é uma empresa de BPO financeiro, que também começa a participar deste projeto a partir de então. Muito obrigada a todos e até a próxima. Até, pessoal. Tchau.